Programa de hoje, o bicho vai pegar. O cara que está à frente do legado do pai. O homem que carrega o nome mais forte da direita no Brasil. Você vai lutar pelo seu país ou assistir tudo do celular? Advogado e 01 do Clã Bolsonaro. Essa eleição não vai ser sobre Lula e Bolsonaro mais. Essa eleição vai ser sobre qual caminho o Brasil vai querer seguir. Esquerda, 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 trocou, direita, direita. O escolhido Flávio Bolsonaro. Boa, Flávio. Pô, obrigado por você ter vindo. Primeira vez que ele veio, a gente tá assim, tentando trazer, já veio muitos e-mails. O velho, Eduardo, Dudu, já esteve aqui várias vezes. Primeira pergunta, eu quero saber como é que tá o velho, que é o que todo mundo quer saber, né? Que ele tava com problema, fez várias cirurgias. Soluço. Como é que ele tá, o velho Bolsonaro? Bom, Emílio, alô? Tá, beleza. Bom, Emílio, em primeiro lugar, obrigado pelo convite. Desculpa, Paulo também aqui. Opa, como é que desculpa a demora de ter vindo. Sempre assisto vocês, fico morrendo de vontade de participar. E nesse momento difícil que o Brasil e a minha família tá passando, e a forma como vocês tratam os assuntos aqui com bom humor ajuda a levar um pouquinho de alegria para dentro da casa de tantas pessoas. Eu tive com meu pai ontem, foi muito rápido, 10, 15 minutos só. Assim, o cara, ele tem uma cabeça, né, muito forte, uma mentalidade muito forte, mas essa questão, desde que ele tomou a facada lá, dada pelo ex-integrante do PSOL, a saúde dele nunca mais foi a mesma, Emília. Ele estava com bastante soluço, ele falava comigo, com dificuldade de falar, inclusive, sabe quando você parece que está quase golfando de tanto soluço que ele estava naquela hora. Isso agora? Agora foi ontem. Hoje eu sei que antes de vir para cá eu falei com um advogado, tá lá um médico vendo como é que ele tá, se ele melhorou, porque ele só para explicar muito rapidamente, qual que é o dilema que ele passa ali, Emílio? Para tratar esse soluço, ele tem que tomar um remédio muito forte que causa como efeito colateral uma tonteira, confusão mental, às vezes, e ele ficando sozinho na cela como ele está hoje, pode acontecer como aconteceu dele, levantar da cama, cair, bater a cabeça em algum lugar, aconteceu, da outra vez, graças a Deus não foi nada de grave, mas ele podia ter sido encontrado morto dentro de uma cela. Então, um tratamento muito desumano está sendo dado por alguém que não merece passar pelo que está passando, alguém que foi condenado pelos seus próprios inimigos ali, naquela turma no Supremo, e a cada dia que passa a população vê que ele está pagando um preço exatamente por não ter jogado um jogo sujo que algumas pessoas queriam que ele jogasse em Brasília. Então, pedindo a Deus que, muito em breve, se Deus quiser, ele esteja pelo menos em casa para poder fazer um tratamento decente, estar com acompanhamento da família ou de algum profissional de forma permanente. E não é essa possibilidade, Flávio? Tem essa possibilidade. Pô, Emílio, a lei garante. A lei garante que ele tinha que estar pelo menos em casa. Um cara de 70 anos que tem todos os problemas que todo mundo são públicos de saúde, né? Então, várias outras situações, né, de pessoas que em situação igual a dele foram para casa, né? O Collor foi assim, que é um ex-presidente também. Enfim, é um controle rigoroso ali sobre ele. Alguém que, enfim, mais uma vez, não merece passar pelo que está passando, mas tenho certeza que Deus vai honrar. E a gente está vendo as respostas aí nas ruas, por onde eu passo, Emílio, é um carinho absurdo. Todo mundo, a primeira pergunta que faz é essa, pergunta sobre ele, né? Então, como tá a saúde? Agradeço as orações de todo mundo aí. Porque o Bolsonaro teve várias vezes aqui, né? Inclusive mesmo antes da primeira... Antes de 2014, já vi, na época do Nióbio, do Pânico Velho. Sim, participou de gravações. E o Bolsonaro era um cara, viu, Pablo? Ele, sem ser presidente continua a mesma pessoa. Eu me lembro. É impressionante. E aquela gente que vinha, né? Parava parava a Paulista, parava o prédio. Ele é um personagem, né? Ele é assim, cara. Ele é assim aqui ao vivo, ele é assim em casa. Né, as piadinhas, né, que ele faz sem graça pra tiozão, assim em casa. Isso às vezes prejudica ele quando ele vem para público, sei quem ele é, e tem muita gente que não está preparada para ouvir muita verdade da forma como ele colocava. Então, assim, para mim é óbvio que é um herói ali, é uma referência sempre. Ô, Flávio, a gente deseja que ele fique bom logo, né? Sim. E, possa voltar aqui, trocar uma muito ideia. Em breve, se Deus quiser, vamos honrar ele. Bolsonaro é um cara bacana. Flávio, indo nesse assunto ainda do Jair, como é que vai ser a participação do Jair nessa eleição? O que pode juridicamente, o que não pode, como é que vai ser essa participação dele? Ele vai poder vir a público, ele vai poder dar entrevista, ele vai poder falar sobre o que ele acredita nessas eleições? Como que vai ser essa parte? Olha, pra gente também é uma interrogação, porque ele está censurado. Ele não pode usar as redes sociais dele, ele pode estar autorizado a dar entrevista, mas os advogados sugerem que ele não dê entrevista, porque se ele fala de alguma coisa do processo, dependendo do humor
do relator lá no Supremo Tribunal Federal, pode agravar a situação dele, enfim, mais do que já está, né, de transferir para algum lugar pior ainda. Então, assim, vai ser difícil, né, mas assim, eu estou em contato permanente com ele. O meu sonho seria que ele pudesse, pelo menos, né, gravar os vídeos, enfim, dar entrevistas com mais tranquilidade. E não sei, sinceramente, não sei como é que vai ser a participação dele direta, mas vou estar em contato permanente com ele. Eu não dou um passo sem autorização dele. Como foi a conversa, já que a gente está falando do Bolsonaro, quando ele chegou e falou assim: Flavião, vai ser você. Pega a bola. É você que vai lá colocar número 10 para o Brasil. Porque tinha a relação do Tarcísio, tinha outros nomes que os partidos queriam. O próprio Valdemar da Costa Neto, no começo, falava muito, né? Que queria o Tarcísio. Como é que foi a relação do Jair e para ele organizar a política do lado da direita? Bom, eu nunca procurei, nunca me mobilizei para ser pré-candidato, assim que tem que falar, né? Pré-candidato à presidência da República. Eu estou há 23 anos na política, comecei com 21 anos de idade, meu primeiro mandato. E, enfim, pesquisas no Rio de Janeiro, que a minha ideia seria a candidatura à reeleição no Senado no Rio de Janeiro. Mas, assim, tem uma coisa que eu respeito mais do que qualquer coisa, que é o feeling político do meu pai. Ele tem um tato, um olhar para tomada de decisões nesse aspecto de qual caminho seguir, quem apoiar, que, enfim, óbvio que de vez em quando, né, tem uns traidores aí, mas, né, 99% das vezes ele acerta. E ele falou: Flávio, tem que ser você, porque pela estratégia que eu estou vendo aqui, o Tarcísio é um baita do nome, é um cara que é do nosso grupo, do nosso time. Eu considero demais o Tarcísio, sempre respeitei, admiro o Tarcísio, o trabalho que ele está fazendo no governo de São Paulo em 2022. Ele se elege com o Bolsonaro empurrando ele. E hoje, né, ele tem ele construiu uma imagem positiva pela sua competência aqui como governador de São Paulo. E assim, se não fosse o Tarcísio candidato a governador de São Paulo, a gente não teria alguém forte para substituí-lo à altura aqui em São Paulo. Então, muito provavelmente, o PT tinha uma chance grande de levar o governo de São Paulo. E na nossa cabeça, na estratégia nacional, a gente tem que aumentar a diferença em relação ao PT que nós tivemos em 2022, que a gente aumentou em alguns lugares, mas não foi suficiente. No somatório do Brasil todo, nós vencemos as eleições. Então, São Paulo é um estado muito estratégico, onde no segundo turno o Bolsonaro teve 11% de votos válidos a mais do que o Lula. E agora, uma pesquisa saiu hoje, inclusive, sobre o estado de São Paulo, do Paraná Pesquisa, está dando exatamente já esses 11 pontos a mais de vantagem já neste momento em São Paulo. Então, para a nossa estratégia nacional, é muito importante ter um palanque forte, como o do Tarcísio aqui, e cada estado a gente está analisando dessa forma. Tentando alinhar a viabilidade da pessoa, né, a identificação ideológica com a gente, e pensando no cenário nacional, que a gente faz as contas, né, cara? Se a gente perder um pouquinho aqui na Bahia, a gente tem que ganhar um pouquinho ali em São Paulo. Se a gente perder um pouquinho em Minas, a gente tem que ganhar mais em Rio de Janeiro. Tá sendo assim o raciocínio. Ô Flávio, sempre que vem um pré-candidato aqui, já veio, o Caiado se colocou nessa posição, o Zema, a gente sempre fala dessa questão da direita, né? Seu pai é o grande nome da direita, é o líder da direita, mas a gente sabe que tem outros candidatos que se colocam assim também, né? E a pergunta que eu te faço é o seguinte, que eu sempre comento, eu falo, se organizar direitinho, o PT não volta nunca mais, né? Por exemplo, você falou, o Tarcísio, na minha visão, eu gostaria que ele se reelegesse aqui, agora você é o cara que seu pai colocou como nome para seguir os passos dele, só que, como eu falei, tem outros candidatos também, né? Eu queria saber como que vai ser a relação com esses candidatos, né? Esses outros candidatos, porque eles também vão estar à frente da possível eleição como presidente, porque assim, o que a gente vê bastante é a direita se batendo. A gente vê bastante essas questões, né? Por exemplo, você não pode discordar alguma coisa ou de repente se colocar como nome que aí vem a treta. E a gente sabe que isso aí só enfraquece a direita e fortalece os caras. Que nem o Caiado veio aqui e falou, o Zema veio aqui e falou, a gente está à disposição, né, tá ainda como pré-candidato, mas o que acontecer no segundo turno vai ter total apoio, se for você, enfim. Como que você se coloca nessa posição assim, com os outros candidatos que se dizem também ser de direita? Bom, cara, eu tenho muito claro na minha cabeça que a gente tem um adversário em comum, que é o PT, como você falou. O país não aguenta mais 4 anos de Lula fazendo o que esse cara está fazendo, arrombando aí os cofres públicos. A gente tem a taxa de juros das mais altas do mundo, proporcionalmente aí, né, Spire? E isso reflete na dificuldade
de tomar financiamento. Quem quer empreender no Brasil, primeiro tem que fazer as contas porque o Estado é sócio majoritário do teu negócio. Sim. Segundo, a carga tributária, né, absurda, burocracia absurda, e com a taxa de juros nesse patamar, por causa da gastança do atual governo, da irresponsabilidade fiscal dele, você inviabiliza. Tá? Todo mundo prefere pegar um dinheiro que nem guardado, mete lá num CDB sem risco para render um pouquinho acima da inflação, ao invés de você investir em abrir um negócio, em ampliar um negócio. A quantidade de empresa quebrada. Né? Recorde de empresas, né, quebradas. Então eu tenho muita consciência, Morgado, que eu pelo menos dou o exemplo nessa linha. Eu não só falo, eu pratico o que eu vou te falar aqui, que é, olha, gasta energia apontando os erros do PT, gasta energia falando a verdade sobre esse governo horroroso que está sendo, e vamos parar de se dar cotovelada. Só que eu falo isso há anos. Mas o que você prefere? Eu faço vídeo, eu faço postagem, eu faço declaração, eu dou entrevista. Você prefere nessa linha churrasco com o Centrão ou jejum com a base? Porque o PL é um partido imenso. Sim. É um partido que tem vários. Sim, é um partido imenso. Porra, olha o que o Jair fez. Eu tava vendo aqui, pensando, ó. Ele fez o Moro, tudo senador, ó. O Moro, Marcos Pontes, o astronauta, Tereza Cristina, Damares, o Pazuzu, lembra do Pazuzu? Sim. Pazuzu ele fez, Ricardo Salles, Braga Neto, o Marinho, Tarcísio, o Marinho, Tarcísio. O Tarcísio teve... O Zema ganhou porque declarou voto ao Bolsonaro. Exatamente. Não. Então ele fez muito... Ele fez muita gente, e muita gente meio parecido com o PSDB também ali. Que não é aquela direita que todo mundo fala da direita e tal. Então é uma... Eu sou muito realista. Eu tenho a consciência que sozinho a gente não chega em lugar nenhum. E assim, eu falo o seguinte, no Congresso tem de tudo, menos quem não teve voto. Ah, não é o ideal, eu não sei o que, mas é o que tem. É o que tem. Então não tem nenhum sentido eu dispensar pessoas ou partidos do Centrão, como vocês estão chamando, que queiram me apoiar, porque eu sei que eles também têm esse objetivo maior, que é olhar para o Brasil diferente, querer voltar a levar esperança para as pessoas em casa, que o Brasil volte a gerar empregos, criar um ambiente de negócio atrativo para investimentos internos e internacionais. Então, assim, eu tenho a total consciência que é preciso, porque numa campanha, Emílio, eu vou ter o discurso aqui ideológico, as pessoas me conhecem, sabem que eu defendo e tal. Mas na ponta da linha, como é que funciona na prática uma campanha? Quem dá capilaridade para essa campanha são os candidatos a deputado estadual, deputado federal, os candidatos ao Senado e ao governo, que são os palanques importantes. Então, assim, eu tô assim, aberto, conversando com todo mundo, coisas que eu posso falar de público, coisas que eu falo de bastidor nas minhas conversas, nas minhas negociações, mas sempre deixando a porta aberta para todo mundo de centro-direita que queira se posicionar junto com a gente por alinhamento no nosso projeto, eu vou aceitar. E não adianta ficar, foi o que o Morgado falou, quando você fica na rede social, dando pancada num cara que é você é Centrão, é você não sei o que, cara, são pessoas que vão nos ajudar na campanha, não é inteligente. Mas tem uns oportunistas, né? Tem. Tem os de direita de verdade. Só para fazer uma ressalva aqui também, eu não estou pedindo para as pessoas, né, para de fazer isso. Não, nós somos pessoas públicas, a gente tem que ser cobrado. O eleitor, o internauta que está nas redes sociais no dia a dia tem todo o direito de criticar, de sentar o cacete, mas sim, leve em consideração que a gente está na véspera de uma eleição, que tudo indica vai ser bastante apertada, e que eu sigo aquela máxima que nesse momento aqui o inimigo do meu inimigo é meu aliado. Então eu tô nessa linha aí. Pode falar, Sam. Vai lá, Sam. Fábio, você acho que em dezembro se declarou como um Bolsonaro moderado, e eu acho que essa imagem tem um potencial para eleitores, porque você sabe que tem os já decididos e um percentual grande dos que ainda não fecharam o voto. Durante a sua vida como senador, você passou por várias sabatinas, por exemplo, do Zanin, do Dino, salvo engano, o Zanin você apoiou, inclusive... Não apoiei, não, votei contra ele, você elogiou, né? Não elogiei, eu falei do perfil que ele tinha como advogado de ser garantista, né? Foi essa a expressão que eu usei lá. Então, acho que... assim, não votei contra, tá? O Zanin, mas assim, acreditando que ele pudesse, se cumprir a lei diferente do que está acontecendo hoje. E aí, como moderado,
comprovado, se é verdade que se pensa dessa forma, o que você pretende fazer na economia? Teve esses dias já falando assim, uma eventual volta do Paulo Guedes, caso você seja eleito. Você tem conversado, até acho que saiu uma reportagem falando quem será seu posto Ipiranga, ou você ainda não tem nenhum nome conversado? Ô Sam, eu estou conversando com várias pessoas da economia, grande parte das pessoas as que participaram do nosso governo, e eu tô ainda montando o que é que eu vou oferecer de projeto de Brasil, que eu estou falando projeto de Brasil, não um projeto de governo apenas, e muita gente prefere, nesse momento, ainda não aparecer, porque vai tomar pancada da imprensa, vão encher o saco. O que está acontecendo aqui agora, vários nomes ficam sendo especulados, sabe? E eu percebo a maldade de parte da imprensa com isso. Por quê? Porque, primeiro, que eu não estou conversando, não convidei ninguém para ser o meu posto Ipiranga, né? E a partir do momento que a imprensa fica especulando, depois a pessoa fala que não vem me ajudar nessa caminhada, vão falar que não estão aceitando caminhar comigo, né, por algum motivo. Então, assim, eu converso com o Paulo Guedes, eu converso com várias pessoas da equipe econômica que participaram do governo, estou aprendendo bastante ainda em parte de economia, mas podem ter certeza que a gente vai trazer uma pessoa que, em primeiro lugar, vai ser infinitamente melhor do que a Haddad, vai ser alguém que entenda de economia, porque o Haddad hoje é o melhor ministro da economia do Paraguai. Porque ele conseguiu levar mais de 200 indústrias já para o Paraguai, a economia do Brasil está toda desorganizada, tudo maquiado, energia cara, custo Brasil caríssimo, instabilidade política, insegurança jurídica por causa desse atual governo. E quem tiver com a gente nessa parte econômica vai ter que ter essa mentalidade de dar continuidade ao projeto que o Paulo Guedes iniciou. Vou fazer um break agora só para a Rede Rádio. Muito obrigado pela sua audiência em todo o Brasil. Estamos agora muito bem em audiência, graças ao Flávio Bolsonaro. Lógico. Não, também não é assim. A gente tem o Pablo Spy. A gente tem 20%. É a majestade. É a majestade. Temos 20%. Bolsonaro, você falou de fazer... Peraí, fazer só um break. Só um break para a Rede Rádio. Também a participação hoje aqui do Pablo Spy, nosso querido... Torinho. Vai, Torinho, aqui hoje no Pânico. Tem muita coisa. Mande a sua pergunta, @programa Pânico aqui. Flávio Bolsonaro, entrevista exclusiva aqui no Pânico. Vai lá, Reginaldinho. A gente continua agora nas plataformas, na TV, com o Flávio Bolsonaro. Pablo, você tem pergunta? Sim, você falou do tesouraço, você participou de um evento ontem, falou do tesouraço, de cortar burocracias, de cortar gastos. Você pretende fazer um choque, tipo o Milei fez na Argentina, ou... Pablo, a gente vai ter que fazer todas as reformas, né, que tiver ao nosso alcance, porque a nossa despesa tem que caber dentro do orçamento para dar previsibilidade. Mais uma vez, não é para mercado, é para quem quer investir, é para gerar um ambiente de negócio positivo. Quando eu falo tesouraço, cara, é corte de tributos. Pô, o Lula aumentou 37 impostos no Brasil. A burocracia voltou com tudo. A gente, quando lá tinha a Secretaria de Trabalho, que era agregada lá ao Ministério da Economia, né? O Paulo Guedes, ele aglutinou essas funções, não tinha ainda o Ministério do Trabalho. A gente fazia revogaço de mais de 1000 normas regulamentadoras, instruções normativas, para simplificar a vida de todo mundo e deixava essa questão ideológica de lado. Até usei um exemplo recente, não sei se vocês viram, é um exemplo bem pequeno, né? Mas o Brasil, o governo brasileiro proibiu de criar peixe, tilápia ali na... Sim, lembra isso? Sim. Porque é espécie exótica, não sei o quê. É o governo que diz que quer acabar com fome, né? Tá prometendo que vai dar café da manhã, almoço e janta pro povo desde 2002. E tem gente acreditando até hoje que ele vai precisar de mais um mandato para cumprir isso. O Brasil proíbe de fazer a criação de tilápias ali no lago da represa de Itaipu. Aí vai o Paraguai anteontem, e olha, pode criar peixe aqui sim. Então vai ter uma linha no meio ali, Emílio, que do lado do Paraguai você pode criar peixe, do lado de cá você não pode criar peixe, e eles gerando emprego lá, eles exportando peixe, eles matando a fome do povo deles. Então é um pequeno exemplo ideológico de como é que um governo que tem essa mentalidade errada atrapalha as coisas acontecerem no país. Eles olham para qualquer empresário desconfiando. Pô, tu quer abrir uma barraquinha de cachorro-quente, você tá pedindo CNPJ por quê? Você vai lavar dinheiro? A mentalidade tem que ser o contrário. Você tem que dar garantir o princípio da presunção de que a pessoa quer fazer a coisa certa, só quer andar legalzinho dentro da lei, quer pagar os seus impostos lá, sem burocracia, mas atrapalhar. Não é o que acontece hoje. O povo precisa de confiança. O povo está desconfiado. Tanto é que tem muito... Você sabe que você viu a pesquisa, né? Você tem uma equipe boa lá. A gente tem aqui o Samidana, o rei da pesquisa. José Pesquisa. É o seguinte... Você me fez uma... Quem vai votar no Lula
não vai votar no Bolsonaro. Está decidido. E quem vai votar no Bolsonaro vai votar no Bolsonaro. Já é fato. Carimbado. E o cara não muda nem. Não adianta ficar brigando em rede social com seus irmãos. É ou não é? Não adianta ficar brigando. É ou não é? É a turma que tá. Não sei. Eu não sei. Essa turma é que vai decidir a eleição. E teve muita turma do não sei. Sim. Muita gente que não votou. Só que você vê no estimulado lá, já parece bonito. Nós vimos aqui, ó. A gente fica madrugado olhando pesquisa. Pesquisando. A gente manda mensagem ao outro. A gente não dorme. Você viu? Não, mais uma vez, Emília, essa não vai ser o espontâneo já determina isso. Na última pesquisa melhorou, né? Não, hoje, inclusive, saiu mais uma do estado de São Paulo. Você já ganha aqui. Do Paraná Pesquisa, como eu falei, dando 11 pontos de vantagem. O Tarcísio se elegendo com chance no primeiro turno ainda. Mas a reflexão que eu peço pro povo é a seguinte, Emílio. Você está em dúvida, né? Pensa o seguinte, como é que vai votar? Como é que você acha que vão votar os assaltantes? Como é que você acha que vão votar os estupradores? Como é que você acha que vão votar os estupradores? Como é que você acha que vão votar os caras que estão roubando INSS? Tudo com Lula, cara. Tu vai votar igual esses caras por quê? Dá oportunidade, porque alguém vai sentar naquela cadeira de presidente. Dá oportunidade para quem está trazendo, pelo menos, uma mentalidade diferente do que você está vendo hoje. O Lula está torrando aí milhões e milhões de reais para tentar ganhar a simpatia das pessoas que precisam do governo para ter o que comer. Só que essas pessoas estão recebendo lá um Bolsa Família, que é sempre importante frisar que sempre tem fake news, né? Que a gente vai manter. Sim. A gente vai abraçar as pessoas que precisam, porque tem muita gente que precisa dessa ajuda do governo para ter o que comer. Está dando agora o Vale Gás, quer dizer, está tentando, mais uma vez, gastando dinheiro público para tentar ganhar a simpatia dessa galera. Só que eu pergunto para quem recebe esses programas sociais: você está tranquilo quando você deixa seu filho no colégio? Você acha que ele está lá seguro? Você tem medo de roubar o seu celular no meio do caminho? Você está dentro do ônibus para ir trabalhar, pode tomar uma bala perdida na cabeça? Você está num sinal de trânsito com a sua família, vem alguém, enfia um revólver na sua cabeça para... Não foi com a sua cara te dar um tiro. Essa mentalidade que o atual governo vê com simpatia esses marginais, porque não foi por acaso que os presídios ficaram em festa quando o Lula foi declarado presidente em 2022, é essa galera que está fazendo L. E o que a gente está vindo propor? Como eu falei, não é uma eleição Bolsonaro versus Lula. É uma eleição para qual caminho você vai querer escolher. Você vai querer continuar nesse caminho aqui da violência ou que você quer dar uma oportunidade para alguém que já está fazendo endurecimento de lei penal, que está se propondo a construir presídios, que está se propondo a pegar o dinheiro da educação, que hoje é mal investido, e aplicar com qualidade, no máximo, na educação básica, para essa garotada ter mais dificuldade para ser aliciada, para entrar na vida do crime, porque tem que pegar na mão dessa molecada, cara, e arrastar o ensino fundamental, o ensino médio, até ele ter uma profissão, um curso profissionalizante, ou abrir a própria empresa. Essa mentalidade, Emílio, que a gente tem que mudar. Não dá para a molecada, uma parte dela, ter como ídolo o dono da boca de fundo da rua dela. Tem que ser como ídolo as pessoas que prosperaram na vida. Então a gente tem que trabalhar essa expectativa, e dá para fazer a partir do momento que você bota no papel, apresenta para o povo isso que eu estou falando. Olha, um Estado mais enxuto, vamos trabalhar dessa forma na questão da violência, vamos reduzir impostos, vamos reduzir burocracia, vai ter mais oportunidades aqui de empresas querendo investir, e é aí que você vai trabalhar. O Brasil tem mais de 800 mil vagas ociosas para quem quer trabalhar, por exemplo, com inteligência artificial, tecnologia da informação. Por quê? Porque não tem qualificação. As pessoas não sabem trabalhar com isso. Por que não tem, ao invés de você ficar vendendo, se aproveitando da miséria muitas vezes das pessoas, você não faz pega esse dinheiro e usa para qualificar essas pessoas, para elas poderem ter uma expectativa de vida? Quem recebe Bolsa Família hoje? Você que recebe Bolsa Família, você quer deixar de herança para o seu filho ele precisar de R$600 para ter o que comer? Ou você quer que o seu filho possa vencer na vida, possa conseguir um trabalho que vai ganhar 5, 6, 10 vezes mais do que isso? Ou você quer que o seu filho abra uma própria empresa para poder gerar empregos aí na comunidade onde você mora? Então essa mentalidade que a gente vai trazer para a discussão na campanha. Na minha época dava dentadura. Era assim. Até hoje está prometendo isso. Até hoje está prometendo. Dentadura e farinha. Como era? Presta atenção, você que é um político novo. Você está começando. Torinho sabe. Torinho é você ia lá, Ele pegou. você dava primeiro
primeiro turno, você dava a dentadura de baixo. Isso. Se ganhar, da areia de cima. Ficava igual bala soft. Que aí era não é? Ou então ficava com meia dentadura. Fala o seguinte, ó, pega a dentadura, mas vota em outro. É assim. Mas era isso. É assim que funciona. Até hoje é assim. Meia dentadura. E se não votar no segundo turno, se não votar no segundo turno, fica meio banguela. E levando em consideração isso, a gente tem aí a questão do rombo, que é gigantesco. A gente tem a questão desses serviços sociais, que agora são mais eleitoreiros do que qualquer outra coisa. E a questão primordial, que eu acho que é o que mais detona o Brasil, é a carreta furacão. A quantidade de gente que tem ali mamando deliciosamente. Só que essa conta quem vai pagar é o próximo governante. E aí? A gente vai dar o exemplo como fez o presidente Bolsonaro. Logo no primeiro mês, no segundo mês de governo, ele já deu uma canetada, cortou 20 mil cargos em comissão do governo. Era a gente que ia ficar lá pendurada para não fazer nada, como você falou, né? Mamando. Né? E assim, tem um outro aspecto que é importante para aproveitar aqui a audiência. Falar o seguinte, muita gente não entende como é que a roubalheira e a incompetência do PT na administração das estatais impacta na sua vida. É isso que eu ia falar, a gente voltou Porque, nos escândalos em novidade série. zero, a gente já sabia que ia acontecer de novo, nós tentamos avisar na campanha de 22 no nosso programa de televisão e rádio, mas fomos censurados. Mas só um raciocínio curto e simples. Quando você pega os Correios, né? Bota lá para administrar os Correios um amigo, né, que é do grupo Prerrogativas de Advogados, pessoalzinho de esquerda, bota para administrar os Correios. Rombo bilionário. No orçamento, o governo tem que tirar do orçamento e botar lá para cobrir o rombo do Correio. Quer dizer, dinheiro que vai faltar para você botar um ar-condicionado na sala de aula do seu filho. É um dinheiro que vai faltar para você asfaltar melhor a rua onde você mora, para você colocar água e esgoto à sua disposição onde você mora. É aí que falta o dinheiro. Quer dizer, a roubalheira e a incompetência do PT resultam em pior qualidade de vida para você que está nos assistindo. Você vai querer insistir com esse time que está dando errado. Então, não tem fórmula mágica, não é fácil. Mas eu tenho a convicção que a gente pode montar um time de craques, como fez o presidente Bolsonaro, especialistas em cada área, que não precisam do governo, que não vão usar o governo para se enriquecer. Você acha que o Paulo Guedes foi ministro da Economia preocupado com o salário de ministro da Economia? Não, ele nem olhava o contra-cheque dele. Tinha a vida financeira dele resolvida. Mas ele queria o quê? Ele queria melhorar o país. É esse sentimento que eu vou buscar nos perfis de quem for integrar um futuro governo nosso. Isso que você falou, Você né? sabe que eu tenho um amigo meu, né? Fantástico. Amigo fantástico. Aí ele votou no Lula. Ah, Bolsonaro não, teve lá, vou votar no Lula. Aí votou no Lula, a gente foi jantar outro dia e falou: Remílio, queria que o Lula convocasse o Paulo Guedes. Ele tem saudade do Paulo Guedes, bicho. Da época, sério? Sério? Tem muita gente com esse pensamento. A Petrobras era a empresa que mais distribuía dividendo no planeta Terra. Mais do que Tesla, que Amazon, que Microsoft. E é o que você falou, a gente voltou para o período de escândalos em série, né? Correios, o resultado das empresas que são mistas, né? Privada e pública, todas pioraram. Falando, você falou do Correios, né? Sobre privatizações, que isso interessa para o mercado financeiro. Correios, Petrobras, Caixa, Banco do Brasil, o que você pensa sobre privatizações? Olha, no conceito geral, eu sou muito favorável às privatizações. Eu acho que uma gestão privada, ela sempre tende a ser uma gestão focada no resultado e na qualidade do serviço prestado. Mas também a gente não pode falar assim, vou privatizar tudo. Tem que ver caso a caso separado em que pé que está. Por exemplo, os Correios que você citou aqui, que eu citei também. Tem solução? Porque o rombo é tão enorme. Não tem ali, assim, os caras conseguiram quebrar uma empresa que tem um monopólio. Não tem concorrente. Não tem concorrente, cara. Então, assim, e tem essa questão de você pesar na hora de você decidir se você vai privatizar ou não uma empresa. Porque o Paulo Guedes falava muito isso para mim, Flávio. Por que a tendência são as privatizações serem boas? Porque a empresa está lá. A gente chega no governo, faz um trabalho bacana, ela começa a dar superávit e tal. Muitas vezes até não apenas distribuição de lucro, mas grande parte das vezes esse dinheiro era usado, como foi usado na Itaipu Nacional lá de você melhorar aeroporto, melhorar a ferrovia, quer dizer, isso é revertido em serviço público de qualidade. Então, assim, a gente tem que avaliar caso a caso. E o Correios, por exemplo, é um caso clássico, que não tem nenhum sentido continuar. Mas só para concluir, falava o seguinte: olha, a gente tem essa empresa que a gente arrumou, tá dando superávit, tá dando lucro, tá arrumadinha, passou o governo, os caras vêm e arromba tudo. Toma de novo. Tudo. Então era melhor ter tirado isso do domínio do governo, né?
O Emilinho está aqui. 01. Meu filho 01. É o meu 01. Traiu a empresa. Pra caramba. Traiu a empresa. Meu no 01 Bradock tá Show certo, agora. Tá no Bradock Show, dando uma traída na empresa, mas tudo bem. Tem que aceitar. Filho faz né? isso. Tá ampliando, né? Abraço pro Manuel. Eu queria perguntar para o Flávio aqui, o nosso pré-candidato, né? A gente sabe que o governo do seu pai, o governo do Jair Messias Bolsonaro, foi um governo extremamente técnico, né? Como o Pablo bem mencionou aqui, teve resultados positivos nas estatais, coisa que nunca aconteceu aqui no Brasil, enfim. E só que quando a gente fala da imagem, né, da comunicação, especialmente a imagem internacional, não era isso que era passado, né? E eu já vi que você foi até dar uma entrevista numa TV francesa. Você entende isso como uma autocrítica? Num eventual governo, você vai investir em assessoria de imprensa, diferentemente do seu pai, que na época, eu acredito que esse foi uma possível autocrítica aí do próprio governo, não? Emilinho, eu sou da linha que a gente tem que sim investir em publicidade, porque as pessoas precisam saber o que é que o governo está fazendo, as pessoas precisam saber quais são as ferramentas, quais são os serviços públicos de qualidade que elas têm que ter, onde é que elas vão procurar. E eu falava isso muito com meu pai. Eu falava, pai, só não adianta você achar como... Tinha um cara aqui, um general, logo no começo do governo, que estava lá na Secretaria de Comunicação, que ele falava o seguinte, a gente não precisa investir dinheiro em publicidade não, porque a gente foi eleito com um movimento espontâneo de rede social e vai acontecer igual que agora no governo, a gente vai postar as coisas nas redes sociais nossas e vai alcançar quem tem que alcançar, um amadorismo gigantesco. Eu falava assim, pai, até a Coca-Cola, que talvez seja a marca mais consolidada no mundo, investe pesado em publicidade. Por quê? Ela investe com o objetivo de manter ou ampliar o market share dela, o espaço que ela tem no mercado nas vendas. E é similar com o governo, porque a gente vive constantemente sob ataque. Tem uma grande mídia que tem uma vontade, né, com o nome Bolsonaro, especial no governo do presidente Bolsonaro. E assim, uma forma que a gente tinha de tentar rebater essas fake news e levar a verdade era também investindo em campanhas publicitárias para desmentir muitas vezes. Então assim, não pode ser inocente ao ponto de achar que todo mundo a partir de agora vai remar a favor do governo, a favor do Brasil. Não, vai ter sempre os pontos de interesse de pessoas querendo boicotar o governo, em especial uma parte da imprensa também dessa forma. Então acho que sim, a questão da falta de investimento maior em publicidade foi uma coisa que a gente tem que fazer melhor. Até porque o pessoal da direita para na hora da eleição, depois todo mundo volta para trabalhar. E onde é que você sofre mais? Com a oposição? Com a imprensa? Ou no grupo lá no Telegram, que os caras ficam te enchendo o saco? Onde é que você tem mais... que tem que ficar mais assim? Certamente é com os nossos opositores, né, que não tem limites. Eu falo que esse pessoal da esquerda não tem perímetro moral, né, cara? Então, assim, eles não têm dificuldade nenhuma de mentir para te atingir. São os caras que não têm dificuldade nenhuma de pegar o teu filho aqui para te atingir. Pega o seu filho e cria uma mentira contra ele, bota a Polícia Federal para investigar ele, para poder te atingir com coisa que ele não... Mas isso não é da política, Aí que tá, mas não era para ser. Não era para ser, a gente não pode se conformar com isso, cara. Olha o que acontece hoje, tá tudo aparelhado. Você tem um grupo especial do Lula na Polícia Federal, que os caras dormem e acordam pensando como é que eles vão desgastar a imagem de quem está na oposição a eles. Então, mas se você souber o que você é, você não tem que se preocupar com isso. Não, olha só. Você não acha? A realidade na política, né, mas no momento que a gente está vivendo, não é essa. Não é essa. Não é, quem não deve não teme. Isso aí... Onde as pessoas que chegam em Brasília, um deputado, um senador, né, um presidente da República, quem não tem problema, tem uma parcelinha ali do sistema que vai te criar um problema artificial, mentiroso, para você ficar sob pressão. Então, assim, a realidade é essa. E como é que muda isso? Eu falo sempre o seguinte, o bom exemplo vem de cima. Você viu, enquanto o presidente era o Bolsonaro, a PF perseguindo alguém? Sim, não tem. Olha como é que acontece hoje. Eu não vou dar nomes aqui, mas você pega qualquer parlamentar, um cara nunca teve problema nenhum na vida dele, um deputado que está lá, ele posta uma coisa na rede social, cara, daqui a pouco é processo em cima dele, daqui a pouco a PF batendo na casa, busca apreensão na casa do deputado porque falou uma coisa, né, que desagradou na internet. Isso, a gente não pode se conformar com isso. Virou uma selvageria.
E, mais uma vez, a gente nunca usou a máquina pública para perseguir ninguém. Os caras usam todos os instrumentos que ele tem, o Lula e o seu governo, usam tudo que eles têm ao alcance, em todos os setores, para fazer investigações onde não há crime, para ficar vazando coisas que não são crimes, para desgastar a imagem dessa pessoa. Eles estão disputando o poder, Emílio. A gente não pode ser inocente de achar que está todo mundo jogando na bola. Não está. Isso talvez tenha sido também uma coisa que o presidente Bolsonaro pudesse, porque ele é um cara com um coração tão grande, ele sempre queria falar assim, eu só quero paz para governar, eu quero fazer o melhor para esse país. E ele entrega todos os dias. Mas tinha o pessoal que está ali pensando na próxima eleição já. E em todas as instituições tem alguns segmentos dentro dela, facções dentro dessas instituições, que jogam esse jogo do poder para perseguir, pensando nas próximas eleições, para favorecer o grupo da esquerda. Então, Emílio, não é simples assim, só vamos fazer o bem, vou chegar lá virgem e eu vou sair virgem. Tudo bem, você pode tentar. Não, é um jogo pesado, mas é político. E quem está entrando para política tem que saber que o jogo é sujo. Sempre foi assim. Quem está entrando para política tem que saber que o jogo é sujo, que tem que estar disposto para esse enfrentamento, tem que saber se defender. E é isso que eu acho que eu estou preparado para encarar também. Então, mais uma vez, 23 anos de política, senador, participei 4 anos de tomar as decisões junto com meu pai ali, em momentos difíceis, em momentos bons. E eu conheço como é que funciona o sistema. Eu sei como é que funciona a política, então eu vou saber lidar com isso. Flávio, você comentou com razão que a situação econômica é complicada. Caso eleito, você vai pegar uma dívida pública altíssima, a taxa de juros alta por conta de uma gestão preocupante das contas públicas, e você fala em cortar gastos e cortar impostos. Quanto de gastos, porque 90% do orçamento do governo é engessado. E cortar gasto, o pessoal chora. E eu quero saber assim, quantos bilhões, você já pensou nas contas de onde você vai tirar? E quais impostos? Porque você tem que cortar os dois e manter a dívida pública. Não é uma tarefa fácil. Você já abriu esse número, assim? Quais são as rubricas que você vai mexer? Não tenho especificamente, Samir, não dá para te falar isso aqui agora, porque é um emaranhado de coisas. É o castelo de cartas, né? Se você quiser tirar um imposto aqui, tirar uma carta, vai desabar do outro lado. Isso que você está falando de equilibrar. Eu acho que a gente tem que buscar sempre, mais uma vez, cortar despesas em primeiro lugar. De onde vai tirar? Cara, são 38 ministérios, cara. É a carreta furacão. É só não viajar bastante. Põe a carretona aí, ó. Só não viajar e levar 80 mil pessoas. Carreta furacão. É lá, cadê? A China. Pô na tela aí, velho. Quem tem a imagem. Lógico. Então, olha só, como é que... Eu fico imaginando uma reunião do presidente da República com todos os seus ministros. Até todo mundo acabar de falar, deu 2 semanas. Você não consegue cobrar resultado, você não consegue cobrar meta, você não consegue discutir projetos bons para a população. Ó a carreta, então... e tem gente esperando. Tem gente esperando para subir ainda. Tem gente esperando. Vai ter que parar esse trem aí. Bolsonaro, o Brasil cresce pouco há 40 anos, todo mundo sabe. Qual que é a sua estratégia para elevar o crescimento potencial do PIB? Eu sei lá, qual que é a reforma mais urgente? A reforma administrativa ou a reforma previdenciária? Tem que fazer muitas reformas. É reforma administrativa, tem a reforma eleitoral, a gente tem que revisitar a reforma tributária que foi feita. Nós fizemos diversos marcos legais, os pais aqui. Mesmo com pandemia, você viu que deu resultado. É marco legal do saneamento básico, investimento privado para levar água e esgoto para as pessoas. Marco legal de startups, incentivar as pessoas a terem a sua primeira empresa e viverem daquilo sem depender do Estado. É um monte de marcos regulatórios, mas sempre pensando em quê? Cara, facilitar a vida de quem quer empreender. Não dá para o governo, onde ele olha, ele quer enxergar um jeito de arrecadar. Né? Lembra a polêmica do Pix? Os caras vão fazer o seguinte, eles estão usando, mais uma vez, a máquina pública para monitorar, sim, quem recebe mais de 5 mil reais aí por mês via Pix para cobrar imposto de renda lá na frente. Só que isso aí só vai ser cobrado ano que vem, depois da eleição. Então a gente tem que alertar as pessoas e dizer, olha só, será que essa é a prioridade, cara? Aquele cara que tá ali, vendendo a bala no sinal, segurando um cartãozinho com Pix, o cara que vai vender milho na praia, o cara que vende um cachorro quente lá na rua onde ele mora. E o cara não sabe nem que ele tem que recolher imposto de renda, cara. Muitas vezes. Ele tá preocupado em fazer dinheiro para levar comida para dentro de casa. Vai começar por esse pessoal, você tá de brincadeira comigo. Então, assim, mais uma vez, é mudar
essa mentalidade. Então eu tenho a total tranquilidade. E não tem contrapartida, né? Não tem. Tem que pensar nisso também, né? Tem não proposta. Tem Ô, Flávio, você falou do INSS. O Albeta quer fazer uma pergunta, Albeta? Pode fazer, Zuzu. Zuzu? Vou fazer. Então vai lá, Zuzu. Você falou do INSS aqui, né? Que a gente está vendo esse rombo que aconteceu, né? Mais corrupção, tem o Banco Master e é uma pauta que a gente não vai poder esquecer. No Bolsonaro 2008, 2018 teve Lava Jato, que foi uma pauta muito importante para levantar uma bandeira contra a corrupção no país. Como é que você enxerga o que está acontecendo agora? Porque o que a gente tem também, eu gostaria que você explicasse se é político, tráfico de influência, STF, a relação dos ministros, advogados. Como é que você enxerga? Não, em primeiro lugar, até aproveitar a sua pergunta para desfazer mais essas fake news aí, porque eu assinei CPMI de Banco Master, eu assino impeachment de ministro supremo sem preocupação nenhuma e vou continuar fazendo sempre que eu entender que eles estão descumprindo a lei e não faltam exemplos que a gente está vendo de ministros que descumprem a lei do impeachment. Né? Então, assim, eu vejo que essa situação das investigações que estão acontecendo, isso estão causando nojo em todo mundo, num nível tal que, olha, cara, tá tudo contaminado. Quem é que está no governo hoje? Está acontecendo durante o governo Lula. Então, assim, isso passa, sem dúvida alguma, impressão para quem está assistindo horrorizado a isso tudo, Zuzu, que não dá para continuar do jeito que está. O caminho que tem hoje é o caminho com a gente. E o que a gente está se comprometendo a fazer, mais uma vez, é botar as instituições de volta nas suas caixinhas, tudo voltar a funcionar harmonicamente como tinha que ser. Não aconteceu com a gente, enquanto o presidente era o Bolsonaro, um monte de gente aplaudindo as perseguições, os abusos de ministro supremo. Aí agora que não é mais o Bolsonaro, mas como é que pode, que absurdo o ministro, né, fazer isso aqui, como é que pode o cara querer escolher o policial que vai fazer investigação, como é que pode ele ser vítima e ele ser o juiz que vai decidir a causa ao mesmo tempo. Então acho que eu aposto muito na maturidade do cidadão, a cada eleição que passa ele está mais atento para o que está acontecendo, ele já entende que um presidente não pode fazer tudo sozinho, precisa votar em senador e deputado alinhado com ele. Então, assim, eu acho que eu só posso apostar na política para virar essa página. Mas você sabe que no Brasil, como é que é aquela frase, né? No Brasil a burrice tem um passado glorioso e um futuro promissor. Nunca se esqueça disso. Você não pode esquecer isso, né, Albeta? Exato. Você tem que pensar nisso também, né? Ô, Flávio, só para não sair dessa questão de fake news, que a turma sempre fala e sempre bate, e isso é um tema que sempre, principalmente agora que você está no holofote como pré-candidato, você falou dos ministros, mas e o lance da CPI da Lava Toga, que todo mundo atribui a você ter melado essa questão de investigação? Essa é mais uma como que fica essa questão? Porque a gente sabe, né? A gente acompanha e vê o que aconteceu. Aliás, não aconteceu, né? Essa é uma mentira, ô Morgado, que uma narrativa que, obviamente, aquelas pessoas que querem me desgastar ficam usando. Você imagina, em primeiro lugar, qual o presidente era o Bolsonaro nessa época, que quer uma CPI no seu governo? Você sabe como é que começa, sabe como é que termina. Então, o que o Jair Bolsonaro sempre falou? Cara, eu quero ter tranquilidade, eu quero ter paz, eu quero focar aqui em entregar resultado para todo mundo. Segundo lugar, olha quem estava pedindo essa CPI da Lava Toga. Você imagina se a CPI ia ser o presidente Randolfo Rodrigues, a relatora Soraya Tronic, e ia ficar tudo bem para o governo? Vocês acham que eles iam conduzir para realmente sanear o Poder Judiciário? Não ia acontecer dessa forma, ia ser ruim, não ia resolver o problema, ia trazer desgaste e problema para o governo do presidente Bolsonaro. Então, assim, não é o caminho inteligente para vendem uma falsa percepção de que uma CPI de Lava Toga ia resolver o problema do judiciário. Não ia resolver. Sabe o que ia acontecer? Ia entrar alguém do PT com habeas corpus lá no Supremo, eles próprios dão um habeas corpus para eles mesmo, para trancar uma CPI dessa. E que não ia ser instalada, porque os presidentes não iam permitir naquele momento que fosse instalada. Então, assim, beira uma inocência achar que a gente vai resolver o problema, que é um problema que a gente tem hoje, dos abusos de autoridade por parte da cúpula, de alguns poucos na cúpula do judiciário, só com uma CPI, cara. Quantas vezes vocês criticam aqui que a CPI não vai dar em nada, que a CPI vai ter problema? Que é um palanque político. Por que essa ia dar em alguma coisa? E, na verdade, ia servir para causar uma ruptura ali, aberta, uma pancadaria entre executivo e judiciário, e ainda com o legislativo sendo acusado de, olha, o Bolsonaro está apoiando esse troço para ir contra o poder judiciário, é antidemocrático,
Vira um político, né? Cara, ia ser um pandemônio. Aquela CPI da Covid, foi isso, foi uma campanha. Foi a médica japonesa. E não sei se vocês lembram, todas as emissoras transmitiam o tempo inteiro. Ao vivo. Vê se essa CPI aí... A CNSS não transmite. Virou novela. Se não sou eu encher o saco aqui. É verdade. Pra falar dos velhinhos. É ruim. É ou não é pra eu falar? Aliás, eu quero parabenizar aqui o presidente da CPI, o Carlos Viana, e o relator... Veio aqui. O Viana tá bom, ele ficou operado, né? Nossa, deu branco agora o relator, o relator da CPMI do INSS. Relator. Não, mas é o... Põe aí no Google, Sami, relator da CPMI. Lá do deputado deputado Alfredo Gaspar. Isso. Lá de Alagoas, que estão fazendo um belíssimo trabalho. Né? Enfim, tá mostrando as entranhas. Como é que funciona o Nicolas? Vocês estão... Não, olha só. Meu amigo Nicolas. Eu ouvi dizer que vocês Meu estão... amigo Nicolas, não. É meu amigo Nicolas. Nicolas, tamo junto, irmão. E a música do... Olha só, eu gosto muito do Nicolas. Pô, eu acho ele um baita de um parlamentar. É uma promessa, assim, pra política. Tem um futuro, tenho certeza, brilhante pela frente. Né? E, assim, eu não vou ficar cobrando ninguém pra tomar... uma posição de, tô aqui com o Flávio, vamos caminhar junto, que não sei o quê. O Nicolas já deu várias declarações que vai estar com a gente, ele entende. O Lucas Se alguém caminhou, foi o Nicolas. O Nicolas é um cara inteligente demais. Ele sabe que a gente vai caminhar junto, a gente sabe que ele sabe que o Brasil não aguenta mais 4 anos de PT. Sim. Então, assim, é um garoto que, quero ter muito mais perto sempre. Tá, agora foi pai mais uma vez, isso começa a fazer a pessoa amadurecer. Você percebe uma clara evolução, né, do Nicolas. Se você pegar um retrato dele hoje, em relação ao que ele era no início do mandato, ele é uma pessoa muito mais preparada ainda do que ele já era. Sem dúvida. Então, assim, vai ter um papel decisivo, mais uma vez, nessas eleições, pela liderança que ele tem, com relação aos jovens, pela liderança que ele tem em Minas Gerais. Podia ser governador, inclusive, mas ele vai dar uma segurada. Mas o que querem saber do Flávio é quem é o vice. Querem saber se vai o Puta, lá vem fazer Olha o chapa. Olha o chapateiro. Montar um time. Todo dia ele faz uma chapa. Eu posso falar uma coisa? Vai ser o Murilo Couto, o vice. Murilo Couto. Ou Murilo Couto. É isso aí, meu amigo. É isso aí. Bora, Brasil. Vocês ficam montando Olha o dedo do Brasil. Meu amigo, sou de Belém. Vocês ficam montando o chapa. Todo dia ele monta uma chapa. A gente acerta. Todo dia ele chapeiro da Dirce. Tá sem uma hora. Olha só, é óbvio que tem nomes aí que todo mundo está colocando que são maravilhosos, acho que agregariam muito. Mas assim, a gente tem que respeitar, nesse momento, a posição dos partidos. A gente tem até o dia 5 de abril, que é a data limite para desincompatibilização de governadores, por exemplo. E tem muita água para rolar até lá ainda. A partir dali, os partidos vão poder tomar decisões com base nos cenários reais de quem pode e quem não pode ser candidato. E óbvio que eu quero montar Já tem nome. palanque. Mas você tem um nome que você sonha? Se fosse assim, a decisão exclusivamente minha. Não precisa falar o nome, mas eu gostaria muito que fosse essa pessoa. Quem vai junto? Sem indicação de partido, nada. Se fosse assim, fala um nome agora, obviamente, você não vai falar. Sem ser o Neymar. Você tem alguém que você fala, puta, eu gostaria que fosse esse cara. Marco Rubio. Olha só, o vice é uma coisa que decide mais pra frente de verdade. Não vou ficar vasilinando aqui. O vice é uma coisa que decide mais pra frente de verdade. E é uma posição que pode ser usada, Morgado, pra você atrair um partido. Então, assim, se eu falo o nome agora que é de só pode ser de um partido, né? A pessoa só tem um partido. Exato. Se eu falo o nome aqui agora, o outro quer dizer que já tá decidido lá, eu vou caminhar pro... Então, assim, não adianta querer tentar antecipar uma decisão como essa mas o vice tem que estar alinhado. Se você quiser, estou à disposição, eu e todas as Minas Gerais, pra gente construir o futuro. Um abraço aí, Zema. Ô Bolsonaro, deixa eu só fazer um breakzinho pra Rede Rádio. Vou fazer, né? Sempre que tá em primeiro lugar. Pede o break na hora errada. Pede break na hora errada. Mas é o Reginaldo que tá pedindo. O Flávio Bolsonaro tá aqui, conversando com a gente. O Instagram dele é @Flávio Bolsonaro. Entra lá. Talvez ele te convença. Sim, talvez ele seja seu amigo. Talvez. Vambora, galera, me segue aí, vem ser meu amigo. Talvez. Faz o break aí, Reginaldinho. Eu no violão. Pois não. Essa é a minha voz. Olha lá. Música. Eu quero que vocês... Tem que ser a música da campanha essa aí. Tem que ser, essa aí tem que ser a música da campanha. Olha lá. Que é o nosso querido Murilo Couto. Lá de Belém, só lá de Belém fez a música. É o seguinte, o Murilo Couto fez essa música de zoeira. E acabou virando um sucesso. Viralizou. Os caras pegaram pra ele. E ele pegou pra ele, porque não é bobo. Aumenta aí. Todo mundo.
Esse mundo gira, esse mundo dá volta. Ontem eu tava xingando, hoje eu tô pensando em seguir de volta. Será que eu sigo de volta? Meu amigo Flávio. É boa a música. Meu amigo. Muito boa, muito boa. Não, aumenta aí. Flávio Bolsonaro. Ele é bom. Tô lembrando dele dançando engraçado. O Murilo... Olha, por isso que a gente tem que sempre... Ele tá me seguindo lá, alguém viu? Acho que não, né? Tá nada. Ô Murilo, segue aí, meu. A gente tem que sempre defender liberdade de expressão. Lógico. A gente pode... E posso falar mais, É a coisa Emílio? mais legal que existe. O Murilo já tá sendo chamado de Oruan da direita. Já ganhou esse título. Mas você sabe que esse negócio de seguir em rede social... Eu comecei começou a aparecer para mim alguns perfis no Instagram que eu realmente eu admiro, eu gosto de ver pessoas anônimas que estão vencendo na vida, que estão batalhando, que querem uma oportunidade. Eu comecei a fazer, Emílio, do coração mesmo. Tinha uma menininha que lá de Alagoas, inclusive, bem humildezinha, que tinha uma voz maravilhosa, ela cantando em sala de aula, sabe, sozinha. Eu falei, cara, que bacana essa garota, não sei o que, eu vou começar a seguir ela. Eu começo a seguir, ela vai e posta um vídeo, emocionado, o Flávio Bolsonaro tá me seguindo. Aí eu fiz uma live com ela. Legal. Vamos fazer uma live aqui. Você que trabalha com produção cultural, ouça essa garota aqui, vê se dá uma oportunidade. Ela conseguiu. Entendi. Ela conseguiu fazer com que alguém contratasse ela, enfim, desse um projeto para ela, para de repente ela ganhar vida fazendo aquilo que ela tem um dom, que é cantar. Eu comecei a fazer isso e começou a aparecer para mim um monte de perfil parecido, cara. O outro lá, como é que é? Marcelo Duque, humorista também, que vai aparecendo, eu vou curtindo, seguindo, eu divulgo as pessoas para ver se alguém vê o talento delas. Aqui a gente só explora a audiência. Isso. A gente pede dinheiro. Isso. Inclusive, como é que é aquele hoje? Super não sei o quê. Superchat. O Murilo Couto mandou mensagem aqui. Ele tá na África, não consegue atender aqui. Não tá... E ele falou que ele quer ser ministro da cultura, viu? Então, que agora você vai utilizar isso aí. Ele quer ser o ministro da cultura aí. Então, ele não pode atender, não consegue atender Bolsonaro, agora. o que você espera para essa eleição? A gente viu aí o Lula elevando o tom, falando que vai ser já é clima de guerra. A eleição passada a gente viu que talvez teve um pouco de dificuldade aí. O que você está esperando para essa eleição, hein? Estou esperando realmente uma campanha muito dura, em especial no campo digital. Né? E a gente tem que se preparar com isso, com um time jurídico, com a equipe qualificada, de pronta resposta e tal. Mas assim, o que eu vou apostar, o Pablo? Cara, na verdade, na moral, ninguém aguenta mais tanta confusão. Ninguém aguenta mais tanta briga. Eu também não. Então acho que não tem que ser... Eu acho que a minha aposta vai ser de mostrar que eu vou ser centrado, vou ser equilibrado, vou conversar com quem eu tenho que conversar, porque eu quero ter um projeto para o Brasil aqui, que eu acredito que vai redirecionar o nosso país, voltar para o caminho da prosperidade de verdade. Então, você não vai ver uma posição, uma reação minha... virulenta, de xingar, cara, para me tirar do sério é muito difícil. Acontece, mas é muito difícil. E como convencer as pessoas que deixaram de votar na última eleição? Porque, como o Emílio falou, isso aí foi fundamental. Teve muita gente que falou, não quero nenhum... 30 milhões. Então, 30 milhões. Como que você vai trabalhar para convencer essas pessoas? Inclusive, reverter quem falou assim, não, Bolsonaro não. Para reverter, assim, meu pai foi eleito com a votação estúpida em 2018. Então, muita gente que votou nele em 18 deixou de votar em 22. E eu tô apostando muito numa estratégia de... Como é que eu vou falar? Do divã. Sentar e conversar, cara. Você não votou no Bolsonaro porque ele debochou de quem tinha falta de ar na Covid? Isso é mentira, cara. Sim. Pega esse vídeo, esse recorte, pega 20 segundos antes, 20 segundos depois. É o contrário, ele não tá debochando de ninguém. Todo mundo teve na família alguém próximo que sofreu, que morreu com Covid. Se você pegar esse vídeo, 20 segundos antes, 20 segundos depois, você vai ver que ele está falando o seguinte, olha, não espere se sentir falta de ar para procurar um hospital. Naquela época não tinha vacina, não tinha remédio. Vai antes para ver se o médico faz um tratamento e salva a sua vida. Você vai para o hospital para quê? Para ser entubado e morrer? Essa era a política que estava sendo defendida na época pelo ministro da Saúde, que foi mandado embora. E ele
lutando o Mandetão? Pra dar, Onde tá o Mandetta? Lutando para as pessoas sobreviverem, sendo acusado do contrário. Então eu aposto muito nisso, Morgado, de falar a verdade, debater aqui qual o problema. É isso aqui que você tem? Ó, a versão é essa aqui, você está sendo manipulado, agora toma a decisão que você quiser. Eu vou apostar muito nisso. Ô Flávio, em relação à campanha de 2022, parece que o Emilinho trouxe bem que você estava dando entrevista na França, parece que também vai em outros países, você tem o Eduardo ali nos Estados Unidos. Vocês estão tendo uma estratégia de tornar a eleição brasileira um pouquinho mais mundial para fugir... Global. Um pouquinho mais global para fugir daquela bagunça, né? O melhor adjetivo possível de 2022? Não, porque é o seguinte, a gente sabe que o Brasil sofre influências externas, né, normal, e principalmente da mídia internacional. Né, como é que é aquela música? Quem canta aquela música, né? Deu no New York Times. Sim. A Feira de Acari é um sucesso. O que é que eu interpreto? Cara, falando o seguinte, cara, até a Feira de Acari, os caras se vem de fora pra dentro, os caras conseguem romantizar, que era um roubalto. Né? O material roubado era vendido lá. Então, qual é o meu pensamento também? Primeiro, ir lá pra fora, pra mostrar para os líderes mundiais. Eu tive nos Estados Unidos, eu tive em Israel, eu tive em Bahrein, em Emirados Árabes, na França, conversei com muitas lideranças, primeiro para falar que, olha, o que o Lula está falando aqui é a favor de grupos terroristas, esse cara radical, não é a forma que o brasileiro pensa. O brasileiro não é isso. E eu fui mostrar que, cara, eu sento com comunidade árabe, eu sento com comunidade judaica, eu vou ser pragmático nas relações internacionais, vou sentar com China, vou sentar com os Estados Unidos, vou sentar com a Europa. Então essa mensagem que eu fui levar lá também, e óbvio, denunciar o que está acontecendo aqui no Brasil, com a perseguição política que existe, materializada principalmente no presidente Bolsonaro. Então eles ficaram horrorizados, chocados, quando eu falo que ele sofreu um processo aqui, que ele foi julgado pelos seus inimigos, que ele estava fora do Brasil no dia de janeiro, que ele nomeou o comandante do Exército, da Marinha Aeronáutica, indicados pelo Lula, enquanto Bolsonaro ainda é presidente. Cara, o cara quer dar um golpe, tem que usar arma. Quer dizer que ele vai dar as Forças Armadas para o seu inimigo, ele querendo dar um golpe, que não fazia sentido nenhum, e que ele estava na situação de inelegível, de forma injusta, por perseguição política, razão pela qual eu estava ali me apresentando como pré-candidato indicado por ele. Então, teve isso tudo. O que eu acho que é importante é que lá de fora eles ouçam essa minha a verdade, como eu enxergo, porque só chega tudo distorcido lá fora. Né? Só para ficar nos encontros internacionais, você teve com o Benjamin Netanyahu, né? Até viralizou, falando um pouco da relação do Lula. E a turma ama o Netanyahu, né? Também. Gosta, dividida a mídia ama ele. Tem isso. Mas tem o Donald Trump também, né? Que a gente teve a relação que também a mídia também adora, ama. Né? Ama. São dois amados. São três. O Bolsonaro também. Bolsonaro, Netanyahu e Paixão mundial. E o Milley. Inclusive o New York Times publica bastante. Mas como está a tua relação com o Donald Trump, depois de toda essa história, dessa jornada que teve em relação a Magnitsky? O que você acha que aconteceu assim, se você consegue fazer um resumo do Donald Trump com a relação do Brasil? O Donald Trump é um presidente que está lá defendendo os interesses do povo americano. E é como eu pretendo fazer aqui também. Eu não, quando for para qualquer mesa de negociação para fora, não tem subordinação, não tem submissão, não tem nada. Tanto é que eu falei, vou ser pragmático. Se no determinada área a China vier alguma proposta seja melhor para o povo brasileiro, para o nosso desenvolvimento do que os Estados Unidos, eu não tenho problema nenhum. Paulo Guedes falava para dançar com os chineses e com os americanos. Então, assim, ele tem esse perfil. Eu nunca estive pessoalmente com o Trump. E, assim, eu não vejo isso como uma... Ele não vai ter essa ilusão que criam na cabeça de que os Estados Unidos podem influenciar ou podem mexer de alguma forma nas eleições aqui no Brasil. Isso não existe, não tem nenhum líder mundial que vai se meter em eleições aqui no Brasil. Óbvio que eu acredito que esses líderes mundiais que foram citados aqui, que são de direita, né, se perguntassem a eles teriam preferência ao meu nome em relação ao atual governo, mas vai ficar na linha da torcida e, obviamente, dando tudo certo, eu vou fazer, sim, uma aproximação muito grande com todos esses países. Ô Flávio, uma coisa, só meio que para continuar nesse assunto, uma coisa que a gente não pode negar é o lance da comparação, que isso vai ter, e dos dois lados, né? Do lado positivo da coisa e do lado negativo, que também a oposição vai tentar usar. Então, assim, eu queria saber se você já fez uma análise, tanto do governo como do lance pessoal mesmo do seu pai, de coisas que, assim, você pretende fazer ou pretende fazer no modelo que era e coisas que você, tipo, olha, nesse caminho eu não vou seguir. Tem algo que você já planejou, não? Não, assim, para mim foi um grande aprendizado e vai ser a referência de um governo meu que o presidente Bolsonaro fez.
Porque, cara, foram infinitamente mais acertos do que erros. Eu lembro, eu participava na transição aí em 2018 para 2019, antes dele tomar posse. Eu participava das conversas de escolhas de ministros ali e tal. Cara, eu nunca vi um presidente da República que olha currículo, cara. O cara olhava... Ele olhava a folhinha. Depois vocês perguntam... Paulo Guedes estudou Pergunta pro Tarcísio como é que ele foi escolhido. A gente nunca tinha visto o Tarcísio na vida. Mas alguém chegou com um currículo lá, presidente, esse cara aqui, ele fez IME, ele é um cara inteligente, ele já trabalhou na parte de infraestrutura, pode ser um bom ministro da infraestrutura. Tá, chama pra conversar esse cara aí, chega. E tinha sido da Dilma. Não tinha sido, ele tinha sido o terceiro escalão do DENIT. Ele escolheu a cara técnico. Aí quando foi um baita ministro. E assim em várias áreas, né? Então eu pretendo seguir essa referência dele. Né? Mais uma vez, de enxugar a máquina pública. Nós tínhamos 22 ministérios, depois passou para 23 e fez a independência do Banco Central. Se não fosse a independência do Banco Central que ele fez, o Brasil estava quebrado hoje, esquece. Sentando um político naquele lugar ali, já tinha dado na canetada e bagunçado tudo. Então, falando em independência, evidentemente você é a favor, e eu acho super importante, porque o Lula já sinalizou várias vezes, e acho que se dependesse dele, não teria independência. Outra coisa que foi um retrocesso no governo do Lula foi o fim do teto de gastos e a substituição pelo arcabouço fiscal, porque isso deixou muito mais permissivo uma gestão preocupante da economia. Você pretende voltar ao teto de gastos? Porque isso ajudou muito, ao meu ver, o país, e o arcabouço é um grande caminho para o buraco, sim. E também porque foi construído com base em uma meta fiscal lá inexistente, inexequível, né? Mentirosa, inclusive, o que não dava previsibilidade, né, para quem, do mercado inteiro. Também. Então, assim, eles maqueiam de um jeito para poder ampliar o espaço no orçamento para aumentar gasto público, aumenta a arrecadação, metendo imposto no lombo do trabalhador brasileiro, e sempre que aumenta a arrecadação, o cara aumenta gasto na proporção maior, quer dizer, a conta não vai fechar nunca. Mas assim, mais uma vez, Sam, eu não quero ficar entrando em detalhes do que eu vou propor, porque tem tanta gente ali que está estudando isso junto comigo, e que a gente vai começar a tomar decisões juntos para trazer a proposta concreta, mas assim, trazer previsibilidade, trazer as despesas para dentro do orçamento, né, e redução de carga tributária, redução de burocracia, modernização de um monte de coisa dentro do governo. O Bolsonaro digitalizou o governo, nós fomos o segundo governo mais digital do mundo. Você tinha na palma da sua mão aqui no seu telefone celular um monte de serviço público que antes você tinha que ir lá. É isso carimbar. Aí. É isso aí mesmo. Burocracia. Aí no meio do caminho tem extorsão, tem problema, tem corrupção, demora. Então isso tudo que a gente tem que resgatar. Hoje, se você quiser fazer um empreendimento qualquer, sei lá, fazer um hotel em algum lugar, 10 anos para você conseguir botar de pé tanta licença, tanta exigência municipal, estadual, federal. Então assim, a gente conseguir concentrar isso tudo de uma forma moderna e digitalizada, eu não tenho nenhuma dúvida que vai chover investimentos aqui e a gente vai conseguir o objetivo final, que é o sonho da minha vida, cara. Eu quero fazer com que as pessoas não dependam de político nenhum nunca mais na vida para ter que levar comida para dentro de casa. Essa vai ser a minha mentalidade. Tudo que eu for propor na parte da economia, eu quero saber, cara, como é que isso aqui vai tirar o povo da pobreza? Como é que isso aqui vai fazer a pessoa caminhar com as próprias pernas? Como é que isso aqui vai fazer um pai de família, a mãe, levar dignidade para dentro de casa? Ô Bolsonaro, a gente saiu aquela pesquisa que o Brasil continua um dos piores países do mundo no quesito corrupção, né? Ainda tem espaço para o Brasil virar uma potência mundial? Total, Pablo. O que eu vi muito lá fora nessa viagem, inclusive, por que as pessoas não investem aqui no Brasil? A alta carga tributária, é uma insegurança jurídica absurda, instabilidade política e corrupção. Não, os caras não estão acostumados. Você imagina, uma empresa japonesa aqui fazer Porra, Riachuelo foi pro Paraguai. Foi Lupo. A Riachuelo foi pro Paraguai. Riachuelo. A nossa energia Riachuelo. Então assim, assim, não vai ser fácil, não vai ser num passe de mágica, obviamente, né? Vamos ter que quebrar muitos ovos, vamos ter que fazer várias reformas. Né? Mas eu acredito que tem tudo para acontecer, porque a gente viu isso funcionar no governo do presidente Bolsonaro, cara. Mesmo com pandemia, então, a roda estava decolando. Mas mesmo no PL, o PL parece meu condomínio. Putz, por quê? Porque cada um tem uma ideia, cada um quer fazer uma coisa.
É um partido complicado, né? Mas todo partido tem problema. Um partido Fala um partido novo, que não tem problema. Um partido novo vota mais Bolsonaro do que o PL. Exatamente. Porque, isso aí é fato. Porque é um partido menor, não é um partido grande. Então o partido grande tem essa, né? Você tem que ver, Emílio, como é que a concepção do partido, como é que começou, né? Então o Novo, ele foi fundado com as pessoas ali que foram chegando já com aquele alinhamento. Que tem o mesmo pensamento. Propósito e valor. O PL não, a gente chegou lá, já tinha um passivo lá dentro. Né? Enfim, conforme passa o tempo, vai havendo um processo de depuração. Pô, quem quer ficar, beleza, quem não quer, vai para outro partido, a gente não vai encher o saco. Mas porque sabe que aqui no partido, no PL, a linha que a gente vai seguir é essa que a gente está falando de centro-direita. Mas é complicado lá? Claro que é complicado. Tem todos os interesses, todo mundo está preocupado com reeleição. Tem que ter muito voto, né? Você não consegue ter controle. Tem que ter mais voto que o Bolsonaro velho. O cara respeitar. Mas tá mais difícil ganhar no partido do que fora. Você vê. O Flávio, ninguém estava acreditando muito. Mesmo aqui, pô, o cara vem, pô, Flávio, hein? Esse Flávio, sei não, Flávio, sei não. O cara chega e fala, bota a musiquinha também do Flávio. Amigo Flávio. Aí, começa a sair pesquisa. Meu amigo, não, a outra, aquela que eu tomo até um susto quando eu ouço às vezes, se tiver muito alto o telefone. Qual? Essa aí. Eu quero que vocês... Mas tem que botar já no refrão, né? Que você começa. Nessa não. Pede pra botar outra. Qual que é a outra? É outra música. O filho do Bolsonaro. Essa é do Mas quando eles estão procurando lá, Emílio, a gente, porra, óbvio que as pesquisas mostravam ali. Essa aí, ó. Bota o microfone aí. É bom que só nós estamos ouvindo. Cadê o microfone? Bota no começo. Aí deu a letra, a tropa já sabe quem é de verdade. A gente não abre o 01, tá pronto, assume a missão. Respeita a patente do novo capitão, não tem conversa torta. O papo é reto, o Brasil tá com ele fechado no teto. Flávio! Meio funk, né? Meio funk, Os caras bebendo copão e sabor energético. Mas o que eu falei pro Tarcísio, logo foi uma das primeiras pessoas que eu fui conversar, depois que meu pai tinha tomado a decisão. Eu falava, Tarcísio, eu sei que você hoje está numa posição em pesquisa muito melhor do que a minha. Aí expliquei o cenário da estratégia de São Paulo e o reflexo disso nacional. E eu falei assim, Tarcísio, aposta numa coisa, cara. A hiperexposição que eu vou ter como pré-candidato, as pessoas vão conhecer um Bolsonaro diferente. Você me conhece, você sabe como eu sou. E eu sei que tem muita gente que na hora de escolher um candidato vai levar em consideração, né, enfim, a forma que eu falo, a minha postura, só que e tá dando certo, é isso que tá acontecendo, as pessoas estão me conhecendo. É que você é bonitão, estão vendo que você é igual eu. Obrigado. Eu sou lindo, eu ganho pela beleza. Charmoso. E eu tô a gente ganha muito pela beleza. Charmosinho gaúcho. Né? E pra mim é mais fácil porque o Jair Bolsonaro já abriu essa trilha no meio da selva, né? E o trabalho difícil, vamos dizer assim, ele já fez. Né? Não, o Bolsonaro é um cara legal. Pode falar o que quiser do Bolsonaro, mas quem conheceu o Bolsonaro assim, no particular, qualquer pessoa assim... A gente vai honrar ele, Emílio, pode ter certeza. O cara, a gente vai honrar esse cara que o velho Bolsonaro não merece estar passando pelo que está passando. Mas ele levou muita gente, né? E a gente tem um termo aqui que é pular do cavalo. Teve várias pessoas que usaram o nome do Bolsonaro. Mas vou te falar uma coisa, sem querer, o meu pai fez uma coisa, que até no livro que eu estou lendo, que fala da liderança de alto nível, né? Sem querer, como é que ele fazia? Cara, ele tem um coração tão grande. E ele pega na mão das pessoas porque acredita naquele momento. Cara, ele faz, voa sozinho. O que a pessoa vai fazer depois, cara, se ela vai trair, se ela vai se manter leal, se ela vai ficar mais ou menos, cara, não é problema mais dele. Ele fez a parte dele, fiz minha parte aqui, tentei construir uma base de pessoas que pensassem como mim. A pessoa me enganou, tá bom, me enganou uma vez, não engana mais. E a resposta vem na urna na eleição seguinte, entendeu? Eu acho que é isso que dá uma tranquilidade também para ele saber que ele fez de bom coração. Exato. Ele fez sem esperar nada em troca. Então acho que assim ele acertou. Vereador, eu falei. Porque no final das contas tem que combinar com o povo. É lógico. É isso que é o negócio. Que tem que é claro. Pra rua e... claro. Ô, Flávio, qual que vai ser o papel dos seus irmãos na sua campanha, né? Porque a gente viu o Carlos sempre muito próximo ao seu pai, dando pitaco e tudo mais. Qual que vai ser a função deles ali para te ajudar aí nesse projeto aí da campanha? Olha, eu converso sempre, né, mais com o Carlos e com o Eduardo, né, o Renan, lá em Santa Catarina, ele é vereador. Então, assim, vai todo mundo ser pré-candidato a alguma coisa, né? Sim. Então, o Carlos é pré-candidato a senador, lá em Santa Catarina. O Renan é pré-candidato a deputado federal, também, em Santa Catarina. O Eduardo tá exilado lá fora, né? Mais um perseguido político que está longe da família
por causa da lawfare, da perseguição que existe aqui hoje. A Michele, que tudo indica, também é pré-candidata a senadora no Distrito Federal. Então acho que vai ficar mais ou menos cada um me ajudando dentro da sua... Você viu a pesquisa aqui no São Paulo, da sua né? área e na internet Senador. também, né? Do que? Não. Qual foi? Conta pra mim. Haddad e a nossa querida Marina. Aqui. Que Marina? Vocês dão risada. Não, eu dou risada de nervoso. Aqui tem nome. Aqui todo mundo fala, esse velho aí. Não falo não. Eu acredito Esse que você fala e velho, anoto. Vê aí, ó. Vê a Eu sei, pesquisa aí, ó. anoto. Note. Eu e o Sami ficamos uma madrugada inteira. Vai ser que Fumando E foto da Sidney Sweeney. Nós já sabemos quem vai ser o próximo presidente. vai falar. É que eu não vou falar agora, porque senão vão falar que é fake news. Estragar o jogo. Os caras vão me encher o saco. O pai de Vou ver Nai. o cara mexer. Nós já sabemos pela última pesquisa. Eu e o Sami. Ele falou que Ele tem o grupo. É o grupo do Telegram. Mas, Emílio, essa questão de senador aqui, pode ter certeza que quando começar uma campanha mais aberta, mais declarada, você, né, tendo o Tarcísio, um candidato forte ao governo, ele apoiando os dois candidatos ao Senado, eu aqui como pré-candidato a presidente, também apoiando esses nossos dois candidatos ao Senado, o cenário vai mudar. E como é que você vai trabalhar na internet? Diz que o Marçal tá no... Porque aqui, ó, o partido tem gente trabalhando aqui, ó. Todo dia eles entram. Eu sei que tem aí uma equipe em Brasília. Tem uma firminha. Tem uma firma. A gente já descobriu aqui. A gente já descobriu a firma. Sabe tem uma até firma. os logins aqui. Isso, a gente já tem uma... Mas tá aqui nessa sala, não? Opa. Não. Eles entram aqui no 24. Online. Porque o que a gente tem? A gente é democrata. E o governo, para mim, uma democracia é o governo que deixa falar mal. Deixa xingar, inclusive. Deixa xingar, um xinga daqui, outro xinga de lá. É assim que é democracia, não é isso? Lógico. O que é democracia? Você pode dar sua opinião. Você dá sua opinião, o cara dá sua outra opinião. Xinga o briga Flávio, com o cara, analisa xinga o Flávio, não sei o isso quê. aí. Analisa o xingamento. E aqui eles têm uma equipe agora que eles entram, porque a gente ganha da Globo. Nesse momento a gente tá ganhando de lavada. Não é fácil. 7-1. Aí o que acontece? Eles falam, opa, não pode ser assim. Então eles ficam destruindo a gente. Só que nós somos tão bons que nós fazemos com que eles joguem do nosso lado. Exato. Então eles passam a amar a gente. Falam, eu era esse cara. Vocês são tão lindos. Vocês são tão verdadeiros. Os caras xingam e falam que a gente é lindo. A gente não entende como. Você acha que é a distribuição do amor. Isso. Você acha que você vai conseguir fazer isso na rede social também? Que é muita briga, né? Quem que vai trabalhar na tua rede social? Não, tem um time que já trabalha para mim, faz um trabalho excepcional, né? E na campanha vai ter mais gente, obviamente, para ampliar esse time com estratégia e tal. Mas da minha parte, na minha rede social, você vê, cara. A pessoa só bloqueia aquela pessoa também que vai vai na família, vai não sei o que. Aí eu tô vendo que muitas vezes é robô, né? Que os caras criam robôs agora pra caramba pra ficar agindo em rede social. Mas também aceito crítica numa boa, não tem problema nenhum com isso. Como é que vai ser a legislação, será, para... Que agora, e evidentemente os outros candidatos vão estar aqui, porque agora a gente não está na lei dos candidatos, mas quando tiver na lei, a gente convida todos os candidatos, todo mundo aqui para participar, para trocar uma ideia. Tem camarim e tudo mais. Como é que vai ser Você já está por dentro ou não? Estou por dentro, vai ser cheio de restrição, como já foi em 2022. Assim, eu espero que o TSE, como órgão que vai monitorar isso tudo, tenha também uma equipe com resposta rápida. Porque, mais uma vez, da nossa parte, a gente começa fazendo sempre, mostrando propostas, né, o que a gente pensa sobre o Brasil, apontando os erros do atual governo. E, historicamente, é inegável, a extrema esquerda e a esquerda não tem limite para inventar mentira, para te atacar com coisa que não existe, para te xingar, para jogar fora das quatro linhas, né, fora de respeitar a legislação eleitoral. Então a gente tem que ter um time preparado também para dar essa pronta resposta, né, mas da minha parte, pelo menos, né, Flávio Bolsonaro, o que eu vou fazer é igual vocês fazem aqui. O cara o cara provocou, os caras provocam para ter uma reação sua, para que você perca a razão. Então, assim, eu estou preparado com a mentalidade bem forte aqui, para saber receber as provocações e responder de uma forma firme e à altura, sem perder a linha. Senhor, dá que eu te dou outra. Fazer o break. Fazer o break. Como é que tá aí, Dedê tá feliz, olha lá. Tá voando. Todo mundo feliz. Eles gostam de ganhar na audiência, né? É isso. Audiência.
Do jeito que você tá subindo, você também tá com um risinho de quem tá subindo. Ele tá sorrindo. Ele tá feliz com também. um sorrisinho. Esse sorrisinho aí, mano. Sorrisinho de candidato. O Jornal Nacional. O Jornal Nacional. Tem que ir boa. Flávio Bolsonaro subiu uma assustadora. Como é que seria o Jornal Nacional após o resultado da eleição? O Jornal Nacional Resultado da eleição. Saiu agora o Ibope. É triste. Quest. Mas posso falar? O cara fala pra dentro. Bolsonaro sobe um pouco na audiência. Fala baixo. Vamos fazer o break, Reginaldinho. Vamos fazer o break pra Rede Rádio. Pra você seguir aqui o Flávio. É Flávio Bolsonaro. É só Flávio. Amigo Flávio. Flávio Bolsonaro. Só @Flávio Bolsonaro tem um negocinho azul pra você seguir e brigar muito com ele lá. Tá ao vivo aqui no Pânico na Jovem Pan. Gente, volta já já. Sami que fez essa. A gente continua nas plataformas aqui. Sami, tem pergunta? Tenho uma pergunta. Então vai. Senador, teve o caso, teve as investigações das supostas rachadinhas, foi finalizado o processo, mas é muito provável que esse assunto volte na campanha. Para alguns, o caso já está resolvido, você já prestou o que deveria. Para outros, queriam mais explicações, inclusive pedindo para você abrir dados financeiros. Quando o tema surgir, qual que vai ser a sua postura? Você acha que já esgotou? Você pretende acho que assim, importante falar, eu vou falar sempre e te agradeço a oportunidade de estar falando aqui para tanta gente sobre essa pauta, porque é muito simples, Sami. A minha vida foi investigada 11 anos para trás. Ouviram mais de 40 pessoas que já tinham trabalhado comigo. 11 anos para trás, a minha e de assessores. Reviraram minha vida do avesso. Encontraram nada. Meu patrimônio compatível com a minha renda. E muita gente não sabe, nunca houve sequer um processo criminal contra mim. Nunca foi iniciado um processo criminal contra mim. Então você vê como é que a quantidade de espuma que foi feita nesse período, como é que acaba desgastando a imagem. E outra coisa que sempre falam também, que eu vou aproveitar essa oportunidade para falar aqui também, não, mas aí reviraram a minha vida pessoal, minha vida das minhas empresas. Você imagina, eu vou lavagem de dinheiro na franquia, né? Muito inteligente. A mansão de 6 milhões. A mansão que eu peguei um financiamento no banco, porra, é impressionante como é que conseguem transformar algo normal, legal, né, com justificativa de patrimônio em algo criminoso. Essa, por exemplo, da minha casa, que eu comprei financiando no banco, depois eu descobri que tinha uma taxa de juro menor ainda, porque aqui eu tinha condição de pegar... Não era do BRB. Era do BRB. BRB, você já viu. Mas depois descobri que pela minha capacidade financeira, então não podia pegar uma prestação com juros menores, mas uma deputada do DF entrou com uma ação contra mim e perdeu, foi arquivada a ação. Quer dizer, as coisas, eles entram com as ações ou iniciam uma investigação para gerar o desgaste. Então assim, mais uma vez, esse assunto de rachadinha, de que não existe mais, foi tudo arquivado, nunca iniciou um processo criminal contra mim e foi o maior atestado de idoneidade que eu tenho. Porque reviraram 11, imagina se pega tuas contas bancárias, tudo quebra 11 anos para trás, você tendo que explicar os R$100 que você passou no cartão de crédito no restaurante, né, com quem que estava, que situação que foi. Então isso foi feito, não tem uma pessoa, Sami, em todas essas que foram ouvidas, que disseram que eu pedia dinheiro em troca de empregar no meu gabinete, ou que já tinham me dado alguma coisa, nada, zero. Diferente de hoje. Hoje, o que foi os escândalos do Lula do Petrolão? Cara, as pessoas devolveram R$1 bilhão, diziam que o Lula tinha conhecimento, diziam que davam dinheiro em caixa de sapato dentro do avião no aeroporto de São Paulo. Tem vídeo. Não, entendeu? Então, assim, que tentam fazer uma equiparação das duas situações, que não tem absolutamente nada a ver, e eu acho que eu nunca tive, Sami, em 16 anos de vida pública, um problema com relação à polícia, com relação à investigação, com nada. Bastou meu pai se eleger presidente da República para começar o inferno na minha vida. Né? E eu tenho certeza que o alvo não era eu. O alvo era tentar fazer o presidente Bolsonaro refém, só que, como eu falei, a investigação começou no Rio de Janeiro, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, que não tinha nada a ver com órgãos federais, com o Supremo, igual muita gente fala isso, né? O Bolsonaro não fez um bom governo porque teve que proteger o filho. Mentira. A investigação era no Rio, a competência era do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, é lá que foi tudo resolvido. Então não teve que o presidente Bolsonaro ter uma atenção
para isso, para tentar assim, me proteger, me blindar de alguma forma. Então, agora, como candidato, tem que listar os bens, né? Tem que listar os bens. Tem que listar os bens. E tem alguns que abrem imposto de renda. Não, isso aí é obrigação. Obrigatório. É obrigatório. Você tem que apresentar para a Justiça Eleitoral. Você apresenta a sua declaração de imposto de renda. Então tem uma explicação. É legal? Tem. Porque, as a pessoas casa não sabem você comprou, também. é financiada. Casa financiada. A rachadinha, então, foi arquivado. Porque foi arquivado. Não conseguiram agora. Eu não vivo do salário só de político, que é um salário maravilhoso. Mas como eu falei, tinha uma empresa. Eu sou advogado, advogo em muitas ações, isso me dá um retorno financeiro, né, quando eu tenho êxito. Então, assim, tá tudo muito fácil de explicar, mas assim, eu sei, né, que as pessoas têm má vontade, vão querer explorar de alguma forma para me atacar, mas isso já está precificado, vamos enfrentar. Posso só aproveitar então esse assunto, já que você falou de advocacia também, tem influência política. No Brasil, a gente sabe que o Pablo é o cara que vive nos Estados Unidos, tem o lobby, o cara vai lá, ele tem uma relação política. Como é que você acha que quebra esse sistema? Desde, fala, rachadinha, mensalão, petrolão, INSS, Banco Master. Como que você acha que a gente pode quebrar esse sistema no Brasil, onde o político que conhece alguém pode se beneficiar com corrupção? Botando as pessoas certas no ministério, você criando mecanismos de fiscalização como nós fizemos, né? Todo o ministério no governo do presidente Bolsonaro tinha um compliance. Todos os ministérios compliance individualizados. E tinha uma controladoria geral da União, que era o Wagner do Rosário, ministro, inclusive agora é secretário do Tarcísio aqui no estado de São Paulo, que fazia um trabalho de fiscalização e ele mesmo identificava onde tinha ali indícios que podia ter coisa errada e já tomava providência. Por isso que não teve escândalo de corrupção. Compliance independente. Compliance independente dentro de cada ministério. Então, assim, isso ajudou a garantir que o governo do presidente Bolsonaro não tivesse um escândalo de corrupção. Tentaram fabricar escândalo de corrupção onde não existiu. Então, eu acho que o caminho é esse, ele já mostrou que dá para fazer, e sempre com muita transparência ali e independência para esses órgãos de controle atuarem. Agora, o que a gente tem que olhar, mais uma vez, a gente tem que pensar como é que faz, porque não dá para admitir mais que você tenha hoje na Polícia Federal esse 1%, que parece um grupo especial do Lula dentro da PF, que fica chafundando a vida de todo mundo para criar narrativa falsa de ter desgaste eleitoral para eles permanecerem no poder. Isso aí é uma coisa que vai ter que ser enfrentada. Mas você acha que tem espaço no Brasil de fazer tipo o Milei? Porque, por exemplo, o Brasil, se você pegar o MEC tem 100 mil funcionários. Putz! O MEC, se você entra lá, fala, olha, eu cheguei aqui agora, eu sou ministro de Flávio Bolsonaro, eu vou arrumar o MEC. Eu vou resolver o problema do MEC. Não chega a merenda lá no dia seguinte. Por quê? Não, porque o MEC é grande. O Brasil é muito grande. O Brasil é aparelhado, né? É aparelhado, ele é grande. Muito, o Brasil é imenso. Tem como fazer, porque todo mundo pega o Milei. O Milei tem 40 milhões de habitantes, é o tamanho do estado de São Paulo, é menor, mudou lá. Tão aparelhado. Você acha que tem condição de ter esse choque, essa mudança no Brasil? Tem, porque na política o combinado não sai caro. Né? Você precisa do Congresso Nacional para você aprovar muitas coisas, legislação, orçamento e tal. E você tem sempre aquela negociação de indicações políticas para ministérios. É só quando você traça uma linha no chão, como o Bolsonaro fez, até aqui eu vou, daqui é comigo. Então eu tenho muita clareza de botar para todo mundo com quem eu for conversar que tem ministérios que vão ter que ser escolhas pessoais minhas para dar jeito em problemas que são históricos no Brasil. Educação é um. Você tocou num ponto mais sensível ali, porque você olha hoje para a garotada, Emílio, você tem... O que os governos de esquerda fizeram ao longo do tempo? Eles priorizaram o ensino universitário. Bacana, tem que fazer. Mas só que tá chegando lá, bicho, advogado que não sabe ler. Sim. Engenheiro que tem dificuldade de fazer conta de matemática. É terrível. Um médico que não sabe ler uma bula direito. Quer dizer, tá tudo errado. A gente tem que inverter essa lógica. Vamos investir na educação, como o Bolsonaro criou, uma secretaria especial de alfabetização. Para quê? Para pegar essa garotada onde há 50% de evasão escolar, que é ali no ensino básico, e dar uma esperança para eles. A gente tinha programas de alfabetização de pessoas que eram analfabetas, jovens e adultos, que em 6 meses eles estavam alfabetizados. O governo Lula acabou com isso, cara. Quer dizer, e o Lula fala abertamente, Emílio, olha, as pessoas vão ficando mais inteligentes e param de votar na gente. Exato. Qual que é a análise que você fala? O cara não quer que as pessoas cresçam na vida, não quer que as pessoas se instruam, porque ele quer ficar no poder mantendo um bando de gente ignorante e acreditando nas mentiras dele. Então a gente vai usar nessa campanha muita verdade para esclarecer a população, e eu acredito que não vai haver censura conosco,
neste ano, como aconteceu em 2022. Você acha que não? Por quê? Eu acho que não, porque a composição do TSE é diferente. Havia ali um conluio que era, né, comandado ali pelo presidente à época do Tribunal Superior Eleitoral. Cara, a gente era censurado previamente um monte de coisa. Aí, mentiras que eram contra Bolsonaro, ele tomava a decisão 2 dias depois, quer dizer, o troço já tinha tomado conta do Brasil inteiro, aquela fake news já tomaram conta do Brasil inteiro. Aquele juiz, como é que um juiz, quando ele é tendencioso, ele faz Vasco e Flamengo, o empate é do Vasco, se ficar 0-0, o Vasco é campeão. Ele fica marcando falta no meio de campo. Encostou aqui, falta, quer dizer, o outro time não consegue chegar na área do adversário. Então você veja que o juiz pode, usando a lei, interferir no resultado de um jogo. Claro. Que mais? Professor? Eu ia perguntar Você comentou do seu irmão Eduardo, que, nas suas palavras, está exilado nos Estados Unidos. Queria saber se essas manifestações feitas lá, acho que junto com o Paulo Figueiredo, que trabalhou aqui na casa, você acha que tiveram efeito positivo? Ou que num momento você deu uma declaração que estava feliz com o fim da lei que proibia, né, da Magnitsky? Na verdade, assim, o que acontece, Sammy? Ali o Eduardo fazia um trabalho em que ele buscava levar informações ao governo americano do que estava acontecendo no Brasil. O Eduardo nunca pediu para que houvesse sanções em cima das nossas empresas. Ele pedia sanções em cima da Alexandre de Moraes por violar direitos humanos. E lá nos Estados Unidos tem uma legislação que garante, que permite que o governo americano processe ou tome medidas contra autoridades de outros países que estejam perseguindo pessoas americanas, cidadãos americanos ou empresas americanas, que é o que o Alexandre de Moraes está fazendo. O Elon Musk ele é investigado no inquérito da fake news. Sim. Para tentar atingir... Mas ele também está sendo processado na Flórida, né? O Alexandre, né? Pela empresa, parece pelo que eu li. Então, só para responder o Sami, o Eduardo nunca buscou sanções a empresas brasileiras. Quando vem a notícia da sobretaxa de 40% sobre os produtos exportados do Brasil para lá, foi uma surpresa para todo mundo. Né? Então, enfim, agora as coisas aconteceram, já aconteceram. E o Eduardo, para mim, tem um papel, Sami, fundamental, porque as pessoas não têm noção de como é que ele, nesses últimos 7, 8 anos, ele construiu relações pessoais, inclusive, com chefes de Estado, seja na América, seja na Europa, né, seja no Oriente Médio. Portanto, a pessoa que consegue conversar com todo mundo, ser recebido por essas pessoas com todo respeito, consideração, e isso abre uma oportunidade infinita para que as relações entre o Brasil e esses países possam ser aprimoradas. Então, fazendo aqui essa defesa do Eduardo, é uma pessoa muito capaz, competente, poliglota, e que pode sim ajudar muito a gente, o Brasil aqui, no governo nosso na frente. Matos, que é nosso querido do jornalismo. Olha que elegante. Jovem Pan, um cara elegante, né? Eu vi na gravata. Seus papinhos assim, eu não quero igual mendigo. Já ouvi o Emílio antes de trabalhar aqui. O que você quer saber aqui do Flávio? O Flávio, a gente percebe o seguinte, até o Emílio falou, quando você foi colocado naquele momento, parecia que não, o momento não era do Flávio, era do Tarcísio, né? Houve a reação do PP, o Ciro Nogueira, recentemente o Kassab falou, olha, o Tarcísio ele precisa ser leal, mas ele não pode ser passivo, né? Então, um questionamento ainda em relação à sua candidatura. E a gente observa que a partir do momento que existe uma certa firmeza que você vai ser o candidato, há reação já nas pesquisas, mas ao mesmo tempo, como é que vocês vão caminhar? Porque, claro, vocês não podem abrir mão do PSD, do PP, nessa aliança aí. Quer dizer, está mais definido isso? Bom, a gente não pode abrir mão da aliança com quem vai escolher, né, quem vai ser o próximo presidente do Brasil, que é com o povo. É óbvio que, como eu falei aqui, é importante que mais partidos estejam junto com a gente nesse projeto, porque isso dá uma capilaridade para a campanha. Né, você tendo candidatos de outros partidos, como está colocado aí, parece que o Caiado, que deve ser o candidato pelo PSD, é mais uma campanha. Caiado é 2%. Mas o ponto Caiadão, é esse. Mas ele é articulador. O Caiadão é bonito, igual nós. Mas uma voz linda. E fala bem também. Voz de veludo. E tem aquela voz do Caiado, fala. Aquele uísque sem gelo. Mas é 2%. Não, mas é um candidato que vai, obviamente, durante a campanha eleitoral, apontar para os erros do PT também, participar dos debates ali, uma espécie de enfrentamento ao atual governo. Então, não acho isso negativo. Então, e cada partido tem a liberdade de indicar seus candidatos, né? O PL colocou o seu, o PSD está colocando o dele, o Novo colocou o dele, o Zema é um pré-candidato também colocado pelo Novo. Então, União e Progressistas estão vendo o que fazem. Tem outros partidos também que a gente está conversando que tem interesse de estar perto de nós. Mas eu compreendo naquele momento, foi em 5 de dezembro do ano passado, quando eu
comunico a decisão que tinha sido tomada pelo meu pai. A carta veio depois, no dia 25 de dezembro, porque muita gente não estava acreditando, né? E como se eu fosse ele que estivesse falando em nome dele sem ter autorização dele. Eu jamais faria isso. E eu concordo que naquele momento, quando a Bolsa sobe, sei lá, 3 pontos naquele dia, né? Num dia, né? Um hecatombe. Porque qual é a preocupação de todo mundo? Isso que as pessoas têm que entender, que isso nos une. Qual era a preocupação de todo mundo? Pô, a gente não pode correr o risco de mais 4 anos de PT. Alternância de poder. Então, o mercado, quando reage, a política, quando reage, é porque, mas o Flávio é um candidato que, pelo que a gente está vendo aqui hoje, nas pesquisas, é mais difícil ele ganhar do Lula do que o Tarcísio. Então, o raciocínio era esse. Estava correto. Só que eu sei o que eu estou fazendo. Eu tenho responsabilidade. Eu sei onde eu vou chegar, porque isso aqui é projeto de Deus. Não estou fazendo por coisa pessoal. Se não era candidato a senador de novo no Rio, ficava, né, tocando a minha vida como eu estou tocando hoje, que eu estou muito bem. Mas estou indo para uma missão que não vai ser fácil. Estou disposto a enfrentar essa máquina de moer reputação que vão ligar contra mim, essa pancadaria que vai ser a campanha no meio digital, porque eu sei o que eu estou fazendo, eu sei onde a gente vai chegar, eu confio na decisão que o presidente Bolsonaro tomou. Ele me conhece como ninguém, não sabe que eu sou capaz, sabe até onde eu posso chegar. Então, e agora, passados 2 meses e pouquinho, está todo mundo já mudando. Ou 90% já mudou sobre essa desconfiança, sobre essa incapacidade. Ontem a Bolsa bateu 190 mil pontos com você falando. Foi culpa minha? Também. Se a bolsa cai, é culpa minha. Se a bolsa sobe, tem que ser minha também, né? Tem, mas o mercado financeiro faz isso, né? Você sabe, né? Ou o mercado se adapta, ou o mercado, como a gente fala na Faria Lima, tem que conversar com eles. No passado lá recente, a gente teve a carta da democracia de muita gente que é da Faria Lima. Que fez o L embaixo da mesa. Eu vou falar quem foi. Dá os nomes aí, Sam, dá os nomes. Da mesa. Sabe que a turma se juntou. Passar a lista, porque você nem imagina. Mas eu, tá mais eu tenho perto do que você pensa. Porque, Emílio, a gente conhece os bastidores Eu sei da Jovem Pan. Muita gente da Jovem Pan. Fez o L embaixo da mesa gostosamente. Eu estava na Paulista comemorando. Aproveitando a Faria Lima, a gente sabe que você tá tendo uma iniciativa de sentar agora com a turma. É a XP, o BTG, o Furla, André Esteves, essa turma que também dita o Brasil. Juros altos. E a gente tem uma inflação. Uma bucha, quem pegar essa cadeira vai ter. Qual é a tua conversa com a Faria Lima? Que a gente não foi nas palestras da XP nem do BTG. O que você tem conversado com eles? Porque, de certa forma, né, Pablo, tem que convencer a turma do investimento, né? É isso. Ontem teve no evento. O que você fala? O que você tem que falar? Mas, assim, eu tenho falado dessas linhas gerais, né, que a gente vai seguir. O que dá previsibilidade para eles? É eu dizer, que é o que eu vou fazer, é dar continuidade ao que o Paulo Guedes começou no governo do presidente Bolsonaro. É a mesma linha. É a mesma linha de equilíbrio fiscal, de gastar menos do que você arrecada, de você ir para dispor. É essa linha. Esse foi um aspecto. O outro aspecto, que naquele momento que eu comecei a circular, porque as pessoas não estavam acreditando que eu ia sustentar uma candidatura até o final, até porque foi uma entrevista que eu dei na saída da igreja, a imprensa estava toda lá, que eu falei, eu tenho um preço para desistir. Eu falei que o preço era o presidente Bolsonaro ser o candidato, quer dizer. E se acontecer isso hoje, o presidente Bolsonaro vai estar elegível. Eu saio feliz da vida, sou candidato ao Senado. Né? Mas não é o cenário que a gente está vendo. Então a única possibilidade seria essa, ele está elegível, concorrendo e tal. Mas a gente está vendo que a chance disso acontecer é próxima de 0. Então é óbvio que a minha candidatura estava mantida. Então, naquele momento, eu queria passar essa certeza. Eu queria que essas pessoas ouvissem de mim, porque eles têm influência no país inteiro. São as pessoas, né, que emprestam dinheiro para quem vai gerar emprego. Então, óbvio que é importante conversar com essa galera. E me fala uma coisa, como é que está o Eduardo? Qual é a situação do Eduardo hoje? O Eduardo, ele tá tocando a vida dele lá. Óbvio que ele queria estar aqui com a gente. Sempre que eu posso, eu dou um pulo lá para matar a saudade dele, da Heloísa, do GG daqui, que é os filhos dele, né? Mas ele, ele tá se articulando lá para conseguir, né, ter um ganha-pão, poder ter uma renda, que ele tá sem salário. Ele tiraram o mandato dele de deputado federal, né, por questão de falta. E ele tá bem consciente que ele tá preparado para ficar o tempo que precisar, enquanto a gente não normalizar a situação de todo mundo aqui no Brasil. Né? E eu espero que Deus me dê a oportunidade de também resolver essa questão das pessoas que foram perseguidas politicamente aqui, que estão fora do Brasil até hoje, para que possam voltar para suas casas e voltarem às suas vidas normais. Obviamente que isso é uma coisa que vai estar... deu perdão, né, para aquelas pessoas lá do 6 de janeiro deles, lá, de 2 anos antes. O perdão eu acho que... O perdão aqui com o Daniel Silveira não funcionou. Não, porque aqui é vingança, é um negócio tão descarado. Eu acho que a ferida aqui, a segurança de quem cometeu
esses abusos, as perseguições contra tanta gente, eles estão muito seguros ainda. Então você vê, como é que pode, isso tem que ser falado, eu falo do divã que a gente vai enfrentar na campanha, isso tem que ser falado, não tem nenhuma lógica. A gente está discutindo um projeto de anistia lá no Congresso Nacional, o ministro Supremo passar a mão no telefone, ligar para o deputado e ameaçar, esse texto eu não quero. Pô, que isso, cara? Um judiciário interferindo dessa forma dentro do legislativo, a competência é nossa. Quem pode tratar de anistia é o Congresso Nacional. Se vai ser inconstitucional, se não vai, depois eles decidem, depois tiver o texto pronto aqui, enfim, só para te dar um exemplo, né, de que a gente não pode se acostumar com esse tipo de coisa, mas eu estou muito confiante que a gente consiga eleger também um Congresso Nacional muito alinhado com o que a gente está pensando em fazer para o Brasil. Isso certamente vai normalizar as coisas e mais. A minha eleição vai acabar com a polarização. Porque acabou. Isso é mais difícil. Vou falar por quê, Sandro. E o negócio da idade? O Lula acabou, rapaz. Qual outra liderança que a esquerda tem? O Lula é o calango. Depois dessa eleição. O Lula é o calango. Eu já falei, olha só. O povo brasileiro vai aposentar o Lula. E o Lula pode ter certeza que no nosso governo não vai ter ninguém roubando o INSS, ninguém vai roubar sua aposentadoria. Mas o povo brasileiro vai aposentar o Lula. A esquerda não tem outras lideranças e a gente vai poder governar com muita tranquilidade, porque eles vão perder a força deles, vão perder ali o pouco que resta ainda de credibilidade e de aceitação em cima do Lula. Ele está batendo o pior índice da vida dele de aprovação, de aceitação. Quer dizer, ninguém mais cai nas mentiras do Lula. É muito tempo, né? O meu sonho era o café da manhã. Eu vou dizer uma coisa pra você. Se eu sou você... Eu sou você. Se eu fosse o Lula, vai. Certo, tá. Se eu fosse o Lula, eu ia lá, colocar aquela camisa azul dele, aquele blazerzinho bonito do Ricardo Almeida. É outro nível. Não, sem chapéu. Sem chapéu. Sem chapéu. E ela vai falar: povo brasileiro, eu já devolvi a democracia para este país maravilhoso. Tchau, vou me pessoal. aposentar. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Sigam em frente. Viva a democracia. Varadeiro. Toquem o par. Tô em Varadeiro. Ir embora Pra nos Varadeiro. braços do povo. Mas tem uma coisa que diferencia o Lula do Bolsonaro. Se eu sou você, eu ia Rio de Janeiro, Senadão, 8 anos. Salário bom. Vou falar pra você, o Senado é o céu na terra. Sim, 8 anos, tranquilo. 250 Não pau fica de fazendo vale Ia reunião. ter muito voto, viraria presidente do Senado. Pode me trazer as pautas. Você fala, essa vai, Essa não, hoje não. essa não. Arquiva uma e guarda Hoje outra. sim, hoje não. Você tem Essa eu também não quero. Senta em cima. Estas, porra, Flávio. Porra, Deixa eu Flávio. te falar de coração aqui. Olha só que. Sabe o que Sentar diferencia? no pudim, tanto pro Lula pra você, no pô. pudim. Porra, Sabe o que diferencia o Lula? Morninho. fala a verdade. Pudinzinho morno. Fala a verdade. Fica em casa. No pudim é moleza. Puta, até me arrepiei agora. Vamos nós sair pro Senado. Emílio, eu não tô nessa com projeto de poder, de verdade. Como Isso não? é uma coisa que diferencia o meu pai. Várias decisões que ele tinha que tomar, ele tomava com tranquilidade, porque no momento de pressão, eu falei, eu não tenho apego a essa cadeira. Aí, facilita a negociação para você não virar refém. E o Lula é o contrário. O Lula faz tudo para ficar na cadeira e manter esse projeto de comunismo e socialismo que não deu certo em lugar nenhum do mundo. E eles insistem em fazer aqui enquanto vão enriquecendo, né, o grupo deles ilicitamente. Então, não é isso que me enche os olhos. Eu não sou pré-candidato a presidente da República por causa de poder, por causa de vaidade, que eu tenho o sonho de ser presidente da República, de verdade. Será? Porque todo mundo que senta naquela cadeira, Depois que inclusive você seu pai. Então eu vou te fazer Não, calma. Todo mundo que senta gosta muito. Reeleição é uma coisa que você vai tirar ou vai deixar? Eu já fico aqui de público, né, assino qualquer proposta lá para que o mandato de presidente da República seja apenas uma vez, que não caiba a reeleição. Ah, é? Porque eu acho que isso é saudável. 5 anos. 5 anos. Aí, os detalhes se discute, mas o fato de não poder se reeleger, eu acho que isso, sim, é saudável para o nosso país. Isso faz com que a pessoa que está sentada na cadeira de presidente da República possa tomar medidas que às vezes são amargas, e ele possa tomar com tranquilidade, sabendo que ele não vai precisar defender esse ponto de vista na eleição alguns anos ali na frente. Então eu faço esse compromisso público aqui de assumir que eu vou ser contra a reeleição, assino a proposta que tiver aí para... Mas com todo respeito, o Bolsonaro também falou da reeleição, né? EBC também falou que ia acabar, também não acabou. E a EBC, o que você acha? Ele prometeu coisas que ele fez, né? O Banco Central Independente, em nome
nomear ministros técnicos. Não, mas enfim, aí é que a turma sempre pega o que você promete e não faz. Mas o Morgadão, essa pauta, por exemplo, não é ele que faz, não é o presidente da República, né? É o Congresso que vota, é uma alteração na Constituição. Então, se o Congresso não, se o Emílio, presidente do Senado, não pautar, não vai para voto. Mas eles não pautam. E não vai acabar com a EBC, não, hein, velho? Sabe disso. Senão eu que acabo com você, te dou cadeirada, hein? Você quer assumir a EBC, é isso? Não vai acabar com a EBC, não, hein, velho? Ei, Saminho. Sami quer pra EBC. Eu não tô sabendo sobre esse assunto. Você viu quanto o governo enfiou na EBC agora? Eu não tô sabendo sobre esse assunto. Estão pagando bem lá, Eu falei pra acabar com a EBC antes. Estão pagando bem. O Sami que mandou Quer ver outra coisa? Fundão também. Quero saber de fundão. E aí? E o fundão? Congresso, eu sou a favor de que volte a ter financiamento privado de campanha. Por que tem um fundão desse tamanho todo? Porque há uma hipocrisia aqui no Brasil de que empresa não pode doar dinheiro para candidato. Certo. O que acontece na prática, não é o meu caso, tá? Deixar bem claro, na prática, os caras dão dinheiro por fora. Sim. E aí tem que aumentar o fundo partidário para você poder fazer as campanhas. O PL ficou num tamanho gigante. Por mais que seja um fundo bilionário, inclusive, o fundo eleitoral e o fundão do PL, tem candidato pra caramba. Não dá para financiar a campanha de todo mundo. Vamos ter que buscar o financiamento de pessoas físicas, né? Você não pode ter o financiamento de empresas na campanha. Então acho que hoje o valor é exagerado, é uma coisa que é para se discutir, mas para reduzir esse valor e ficar em algo aceitável, porque hoje é um escândalo o valor que é destinado para esse fundo, você tem que reabrir a possibilidade de você receber doações também de empresa. Eu acho que é uma coisa que a gente tem que encarar em algum momento, porque óbvio que donos de empresas que são pessoas físicas de pele e osso têm os interesses da sua empresa, claro, que precisam ser batalhados, defendidos dentro do Congresso Nacional. Quando você tem uma reforma tributária que vai impactar o setor de serviços, por exemplo, vai ter uma pressão daquelas pessoas que vão sofrer, vai piorar a vida delas com aquela alteração legal que está sendo discutida no Congresso Nacional. Então, essa pessoa, se tivesse a forma de financiar, a empresa dela financiar os candidatos dela, ela já poderia ter mais parlamentares defendendo os interesses dela lá dentro do Congresso Nacional. Uma coisa aberta, igual nos Estados Unidos, né? Eu sou a favor disso. Acho que a Netflix ela pode votar nos dois, ela dá dinheiro para os dois, democrata e republicano, né? Aqui no Brasil o Telegram resolveu fazer uma campanha contra uma censura em Big Tech, por exemplo, né, em aplicativos de comunicação, e foram tirados do ar. O Alexandre Moraes deu uma canetada dos caras, quer dizer, você não pode nem defender uma ideia, um voto sim ou não no Congresso Nacional, que você pode ser punido. Mas está tudo errado. Ô, Flávio, você está falando que você vai manter os auxílios, né? A gente sabe que... Só que tem uma situação que metade do país está recebendo auxílio de algum jeito. 113 milhões de pessoas estão recebendo dinheiro do governo e acabam não trabalhando. Não podem trabalhar porque senão param de receber os auxílios. E o país está travado nessa situação onde quem quer contratar, ou contrata por fora porque a pessoa não quer perder o auxílio, ou a pessoa pensa duas vezes antes de trabalhar porque é melhor receber auxílio sem trabalhar. Como é que a gente sai dessa encruzilhada? Eu acho que a gente tem que garantir que essas pessoas vão continuar recebendo o auxílio delas porque precisam e tem que deixar uma porta de saída. Então, por exemplo, se a pessoa conseguiu um trabalho de carteira assinada, ela não vai perder imediatamente o Bolsa Família dela. Ela continua recebendo um pedaço disso mais um ano, 2, estabilizou no emprego, para de depender daquilo. É um caminho. O outro caminho que eu acredito demais, Pablo, é quando a gente cria um ambiente de negócio favorável para ver investimento e empreendimento no Brasil, isso vai abrir uma demanda de preenchimento de vagas de trabalho absurda. Aumenta o salário, né? E aí a pessoa vai começar a fazer conta. Ganha R$600 aqui. Hoje, com o Lula... é importante sempre lembrar que foi o presidente Bolsonaro que passou o Auxílio Brasil na época, né, que é o Bolsa Família, de no mínimo R$600. A gente ganhava R$45, em média era 190, passaram a ganhar no mínimo R$600. Mas esses R$600 naquela época lá da pandemia dá para você levar uma comida para casa. Claro. Hoje já compra bem menos. Então o poder aquisitivo do brasileiro está deteriorando de uma forma tal que as pessoas vão tendo a oportunidade de trabalhar em algum lugar, elas vão abrir mão do Bolsa Família. Eu acredito nisso. E a gente tem que trabalhar na qualificação delas. A gente pode montar um grande banco de dados aqui nacional e compartilhar como se fosse uma central de currículos, que a pessoa, mais que não tenha formação, mas tem experiência em trabalhar em algum setor, a gente monte um sistema com inteligência artificial, que a pessoa saiba onde, perto da casa dela, tem oportunidade de emprego com o perfil dela. Então o governo pode ajudar
essa pessoa a caminhar com as próprias pernas. Então, se você cria um ambiente de negócio para ver os investimentos, vai ter essa necessidade de contratação de pessoal, a pessoa vai fazer conta. Pô, meus R$600 não está dando mais para comprar, né, o pão aqui, o arroz, o feijão, e tem uma vaga de emprego aqui do lado que eu vou lá virar uma laje, eu vou lá, enfim, pintar uma casa, eu vou trabalhar de manicure, eu vou, sei lá, trabalhar na padaria, vai me dar... Em vez de R$600, vai me pagar 3, 4 mil reais. E ainda tem chance de crescer. E é o mercado, né? Prosperar. Se a pessoa, então, mas diz que 90 milhões são atendidos. 113. 113 na milhões. Verdade, do país recebe algum tipo de essa conta ela pega assim, as famílias que recebem, né? Então você faz uma estimativa de 4 pessoas por família. Ah, tá, entendi. E chega nisso aí, né? Mas não é tudo na isso, real, acho que são quase 19 milhões de famílias, né? A pessoa recebe e a sua família também é beneficiada. Ô Flávio, é mais difícil tirar isso. Mas ninguém está propondo tirar. Por isso que eu estou insistindo, Emílio, de falar que isso não vai acontecer da minha parte. Para trás. Não vou tirar. Agora vai ser sempre uma escolha da pessoa. Você quer deixar de herança para os seus filhos esses R$600? Que era? Você quer deixar de herança para os seus filhos? Então, tinha aquela ideia na época do Paulo Guedes, ele teve aqui que era um outro, você podia fazer 2 tipos de acordo do trabalho. Ou você trabalhava na CLT, ou você tinha uma outra carteira. Era carteira verde e amarela. Você lembra disso? Era uma ideia bacana, mas não virou, né? Não andou no Congresso. Isso acho que foi emergencial, né? Não andou no Congresso a carteira verde e amarela. E a verdade era fazer algo que, como é nos Estados Unidos, por exemplo, onde a pessoa recebe por horas trabalhadas, né? Faz muito mais Trabalhou, sentido. recebe, não trabalhou, não recebe. E nesse modelo, e assim, ia ser uma escolha. Você quer nesse modelo aqui que você está propondo, você quer continuar a CLT, a critério do trabalhador. E nesse modelo, obviamente, a maior parte do salário fica com quem trabalha, não fica com o governo. É isso aí. Que o governo fica com tudo, né? Gostoso. E o intermediário, né? Maravilha. Maravilha. Flávio, o que eu queria te perguntar é o seguinte: você, melhor do que ninguém, você sabe que assim, a família Bolsonaro é adorada, amada por muitos, mas também é odiada por muitos, né? E a gente vê aí que seu pai até hoje sofre as consequências de um atentado que acabou sofrendo. Nas campanhas, você vai pra rua mesmo assim? Tá de boa, sem medo? Vou pra rua, obviamente com a segurança reforçada. Eu tenho a preocupação de que não terminar o que, né, vou fazer melhor do que fizeram contra o meu pai. Eu tenho essa preocupação, minha família tem essa preocupação. Eu já estou tomando providências, mas não tem como. Eu tenho isso também. Eu gosto de fazer campanha. Pô, eu gosto de ir pra rua, eu gosto de estar no meio da galera, eu gosto de descer. Povo, né? Não, mas igual velho não tem. É a segurança que se vira. Não vem não. Vai comer igual pastel, velho. É normal. Eu lembro do velho. Nunca mais vou esquecer. Caldo de cana. Ele tomando uma coca caçula. Quando ele arrumou aquela Coca-Cola. Garrafa velha. Ele jogando sinuca, aquela mesinha assim. A mesa toda torta. E tomando uma Coca. Falei, onde esse cara arrumou uma Coca-Cola caçulinha? Todo mundo com saudade dele voltar a fazer isso. Ele é Bolsonaro. Se você ganhar, você volta aqui no Pânico. Vou voltar com ele aqui, ó. Vou sentar com ele aqui nessa bancada. Você sabe o que ele tem, cara? Ele é autêntico, né? O velho Bolsonaro é um cara autêntico e a gente gosta de ver autenticidade nas outras pessoas. Gente autêntica. E principalmente no momento em que você precisa muitas máscaras, você precisa se colocar muito. Ele sempre foi um cara, ele manteve o pensamento dele, os valores dele até o fim. Isso eu acho que o povo reconhece nele, né, o Flávio? Conhece, Emílio, e na verdade o sucesso dele começa quando as pessoas começam a assistir os vídeos dele no YouTube, ele falando o que ele pensa de verdade. E de uma forma que sempre foi muito distorcida e censurada pela grande mídia. Então quando o cara acessa a internet, tem um maluco que tá falando uma coisa que eu penso, que eu concordo. Isso foi se multiplicando. É por isso que a marca dele, que para mim, o eleitor, na hora de escolher um candidato, ele considera muito isso, né? Ele quer enxergar a verdade, ele quer enxergar a credibilidade, como você falou no início do programa aqui, no candidato dele, e o Bolsonaro transpira isso, exala isso. E acho que até demais. Chega no momento que usam contra ele a super sinceridade dele, né? Mas enfim, ele é desse jeito e se Deus quiser, em breve sai dessa situação. Bom, espero que você volte. Os candidatos, quando tiver o negócio da eleição, quero agradecer você ter vindo aqui hoje. Eu agradeço, desculpa demorar tanto para ter vindo. Paulinha, desculpa. A Paulinha sempre ela... A Paulinha tá feliz. Paulinha tá muito feliz. Parabéns para Paulinha que conseguiu o Flávio aqui dando essa entrevista aqui pra gente.
Os outros candidatos, lógico, na época das eleições serão convidados também, e na época da eleição a gente vai também te ferrar, né? Vai falar ó, pra cacete. Você acha que você vai chegar aqui... Perguntas pinga-fogo. Não vai ser essa, tão elegante quanto na frente. Não vai ser esse café com bolo, né? Na frente a gente é agradável. É isso aí. Obrigado pelo convite aqui. Nós vamos Parabéns, mostrar a música Meu Amigo Boulos. Vai ter que estabelecer a verdade nesse país. Todos serão chamados aqui. Flávio Bolsonaro conversou com a gente hoje. A entrevista continua aí nas redes para você, e você tem a rede social dele, que é @Flávio Bolsonaro, para você seguir, pré-candidato à presidência. Vai lá, Reginaldinho. Eu não sei o que fazer.